seja bem-vindo a mais um episódio do Podcartas, o podcast da Igreja Cartas Vivas. E quando você vê a gente aqui, você já sabe, é um podcast sobre família, sobre casamento, não é isso, pastor? Sim, vai ser mais uma noite abençoada. Estamos com um casal aqui muito especial. Espero que seja tremendo na sua vida, como está sendo aqui. Amém? Isso aí, então vamos começar apresentando os nossos convidados, o Wallace e Bárbara. Eu queria que cada um de vocês se apresentassem. Eu sou a Bárbara, tenho 41 anos, sou casada com o Wallace, mãe da Amora. Rapaz. Eu sou o Wallace, casado com a Bárbara, tenho 47 anos e sou o pai da Amora e da Sofia. Olha aí, que legal. A Sofia que é a tua cara e a Amora que é a cara da Bárbara. A gente carrega 9 meses na cara do pai. Nossa, eu acho ela a cara do Wallace. Eu acho ela parecida com a já estão dizendo que tá começando a parecer comigo. Né? Eu acho, muito parecido com você. Quietinha. Igual quietinha, igual vocês. Quietinha, meu Deus. Mas e aí, gente? Eu queria que a gente estava conversando antes de começar, né? Eu queria que cada um de vocês agora contasse como é que você conheceu o Wallace, como é que estava o teu coração quando você encontrou com o Wallace. Vamos partir daí. Então, é bem interessante a história porque o Wallace praticamente é meu familiar. Ui, e olha aí, nossa. de família, né? Rapaz, fique atento caso à de sua família, primarada, gata. Vai que... Temos primos em comum, né? Temos primos em comum. O que acontece? Tá o irmão da minha Fiquei mãe... preocupado agora. Calma aí, vai. Irmão da minha mãe casado com a irmã da mãe do Wallace. Isso. Entendi. Entendeu? Então temos tios em comum, primos em comum, tios em comum. Mas vocês se conheciam? Sim. Só que... Então. Prima daqui, prima de lá. Não, tem uma história antiga. Então, quando eu tenho que falar. Eu não era crente não, então vou contar. Ih, rapaz. Irmão. Eu era bem novinha. Tenham paciência da situação. Vai. Então, a gente tinha dado um beijinho, assim. Eu tinha mais ou menos uns 15 anos, né? Uma ficada, no caso. Não. Ué, gente, o povo entender. Não, olha só. Mais ou menos. Mais ou menos. Rapaz, vai piorando a coisa. Vai lá. Não, gente, pra gente entender o negócio. Deixa a gente... vou contar. O que acontece? Nessa época, aconteceu isso. E o Wallace... Os caras estão rindo ali, ó. O Wallace, solteiro, obviamente, bem jovem. Jovem. Né? 21 anos, sei lá. O Wallace morava em São Gonçalo. Então, foi num aniversário de uma prima em comum que a gente tinha, aniversário de 15 anos dela. E depois disso, o Wallace veio no Rio me procurar. Ih, gente. Quando eu fiz 16 anos. Foi no meu aniversário, ele veio. Legal. Foi. O irmão ele é ousado. Veio intencionado. Ele veio com intenção. Essa é novidade, né? Mas tudo através da tia, né? A tia que falou, vamos lá. Foi. Tal, isso. Na casa da Bárbara, minha sobrinha, coisa e tal. Ele veio no meu aniversário. E nesse meu aniversário ele veio de conversinha fiada, aquela coisa toda. Chegou antes de começar a festa. Entendi. Escuta, Não fala, Alexandre, vai. Gente, que legal. E aí? Aí deixa eu falar. Rapaz, esse podcast começou bem, meu. Ele veio, aí chegou antes da festa com a minha tia, nossa tia em comum. E a gente foi no Play, onde ia ser a festa. E ele doido pra comer um bolo, né, irmão? Aí, não, gente, eu era crente já. Entendi. Não, era glória a Deus. Aquelas coisas assim, simples. Não, mas eu só falei do bolo mesmo, porque o bolo da sua tia é gostoso. Então, tava lá preparando, arrumando o Play pra fazer a festa de 16 anos, porque eu não tinha feito aniversário de 15. Ele veio, aí ficou ali conversando comigo, não aconteceu absolutamente nada, beijinho, nada. Só que meu pai sempre foi meio brabão. Meu pai desceu o elevador. Conheço ele. Ele tinha bigode na época? Tinha bigode? Acho que não. Quando eu conheci tinha bigode, sem bigode. Quando eu conheci o teu pai, rapaz. Tipo, Silas Malafaia. Eu conheci o pai de Bárbara já tem uns 20 anos, né, Bárbara? Acho que tem. Rapaz, ele com aquela cara... Eu imagino o seu pai antes de se converter. Antes de se converter. Olha. E aí? Meu pai era bravo. Então, meu pai desceu do elevador. Quando meu pai desceu do elevador, a gente estava indo pegar o elevador.
Ih, gente. Meu pai me deu-lhe uns tapas na frente Homem do de Wallace. Deus. Nossa. Na frente dele. Na frente dele. O que Ele aconteceu? era brabo. Ele, ó. E aí esse reencontro se deu quantos anos depois? 16 anos depois. depois. Eu tinha 16 anos, e exatamente 16 anos depois, nós Nossa. começamos nosso relacionamento. Que legal, gente. Então, tem a história tem bem antes, né? Aham. Entendeu? E você, Wallace, como é que você tava quando você encontrou a Bárbara? Então, depois de 16 anos que eu reencontrei a Bárbara, Muita água, né? Muitas águas passaram naquela ponte Rio-Niterói. muita água passou, aí eu casei, separei, aí tive uma filha, Sofia. Ih, rapaz. E aí eu tava no momento meio perdido, não sabia muito, assim, pra onde ir mesmo, eu tava meio perdido. E aí a minha mãe, ela falou, olha, você é um homem de Deus, você é um homem que nasceu para ter família, e você, apesar de você ter se separado, você não pode ficar solteiro, pulando, namorando, Senão, né? não pode. E aí o que acontece? O único Sempre foi jeito, namorador. É. Só que o único jeito do Senhor fazer algo pela sua vida é você se posicionar. Vamos estar orando que Deus vai colocar uma mulher na sua vida de Deus, Amém. para que você volte para os trilhos, né? Vamos dizer assim, volte a formar uma família, ao projeto de Deus, que é a família. E aí, 16 anos depois, fiz como minha mãe falou, a gente estava orando, larguei os namoros que estava surgindo e fiquei sozinho. Luta. Falar nisso, eu lembro de conversar com você há um tempo. Como é que foi esse teu processo, né? Porque assim, eu lembro, né? Ninguém casa para separar. É importante deixar isso claro. A gente já conversou muito sobre isso, né? Uhum. Mas eu lembro de conversas com você que, após essa separação, você ficou meio barro, mais ou menos, não foi? Eu fiquei meio sem saber Como até é que como foi agir, isso? como fazer. Como é que foi isso, né? Na igreja, porque eu lembro que você não se afastou, mas como é que foi esse teu processo Então, de separação e pós-separação na sua caminhada com Deus? Assim, o que acontece? Eu me separei e aí a igreja, quando eu me separei, eu tava com esse negócio de namoro, e aí o pastor me chamou, falou assim, ó, na igreja que eu estava, eles têm a questão de disciplinar, que eu estava ainda nesse processo. Ele falou assim, ó, você não pode ficar como um jovem namorando por aí e trabalhando na igreja. Correto. E aí o que acontece? Me afastou das coisas da igreja, mas ele falou assim, olha, eu não quero que você se afaste do Senhor. Você continua vindo à casa do Senhor, continua se congregando aqui conosco e não se afaste, que Deus tem o melhor para você. E assim eu fiz. Eu tava meio perdido, mas ele falou assim, ó, não se afasta do Senhor não. Sim. Né? Continua estando aqui na casa do Senhor, continua buscando, que o Senhor tem o melhor para você. E assim eu fiz. Continuei estando na igreja, não estava trabalhando efetivamente na igreja, porque teve um período que eu fiquei afastado. Sim. Até eu divorciar, me organizar com a situação de separação. E aí sim eu fiz. Eu continuei congregando e buscando o Senhor ali. Foi um momento difícil, conturbado, porque estava jovem e as pessoas Você estava com quantos anos na época? Ai, Jesus, muito... Agora eu não lembro assim, exatamente a da... Uns 38, 37. 30 e pouco? E por que você... Foi. Eu queria que você contasse um pouco da sua experiência, porque isso que aconteceu com você, da pessoa vive o término de uma relação e a pessoa fica meio desorientada, não sei se é esse o termo que eu posso dizer, mas... Acho que sim, aí né? a pessoa começa então dane-se, vamos lá. Aí hoje em dia é Tinder, né? E Tinder e não sei o quê. Por que você acha que muitas pessoas viveu alguma vão para coisa- esse caminho? O que Não. tava no seu coração com relação a isso? Então, o que me ajudou muito foi a questão de estar ali na presença do Senhor, porque assim, o Senhor vai falando no nosso coração o tempo todo, né? E todo momento de busca ali, e não só ali, mas em casa, com oração, e a gente se apegava muito a isso. Tinha muita dúvida, muita culpa,
questão de pecado e era muito complicado. Então, o que me ajudou muito a fortalecer na fé é não ter me afastado Sim. da casa do Pai, entendeu? Perseverar, sim. Foi isso que é a perseverança. E a questão de nossos pais estar orando pela gente, a gente também está buscando. Seu pai é pastor, né? Papai é pastor, isso. Pastor auxiliar lá da igreja Congregacional. Todos nós Somos congregacionais. temos raízes congregacionais. Isso é muito legal. Eu gosto muito de falar isso, Sim. porque assim, né? É muito bom ter um lugar de origem tão saudável, né? Uma história de teologia, de reforma, de valores cristãos que a gente aprende, né, de uma igreja histórica, que são maravilhosos. E também saber que você tinha uma família que estava com você passando por esse Exatamente. processo, Passando orando, E você né? sentiu muito preconceito, cara? Como é que foi? Porque a gente já conversou com muitas pessoas, né? Isso, que as pessoas atravessam. se queixam de falar que acham que não tem lugar na igreja. Uma pessoa que passa Você como homem. por um divórcio. Então, as pessoas me olhavam na igreja assim, né? Porque a minha questão foi para uma assembleia de membros. Quem estava a par da situação eram os membros da igreja. Os congregados sabiam, mas não sabiam da história, né? Mas tinha os membros que sabiam do É acontecimento. bom explicar, né, que existe, de onde nós saímos, membros, Isso, existem valores e características que definem o que é um membro. sim. Membros e congregados. Isso. Todos podem estar ali congregando, mas os membros eles têm que... Isso. né? Tem série alguns de critérios. características. No nosso regimento interno aqui no Cartas, a gente segue um pouquinho disso. O cara ser membro aqui, ele tem que ter um tempo de casa, tem que ser dizimista fiel, tem que ter a família assim, tem que ter o casamento assim, tem uma série de critérios para você receber, por exemplo, a gente está sonhando ter uma carteirinha de membro aqui, sabe? Cara, eu acho esses valores fantásticos. Porque às vezes o cara, né, eu acho que Pode confundir. confundir as coisas. Mas e aí, como é que fala você aí. se viu nisso? Mas dentro da aí igreja? as pessoas olhavam, mas eu não importava muito com isso não, entendeu? É assim, eu entrava, Mas você sentiu saía, preconceito? Eu sentia assim, dos olhares, mas nada que me afetasse. Eu tava ali, tava de boa, assim. Eu frequentava as programações, um outro olhava, mas não tinha... O importante é que você permaneceu, né? Sim, Isso sim. é muito legal, cara, porque assim, a gente ouviu mais irmãs, né? E essa é uma realidade que faz parte do nosso cotidiano de igreja. Pessoas, né, que Eu já era tiveram- preconceituosa. Sim. Com pessoas. Entendi. Com certeza. Eu falava que absolutamente nunca casaria com um homem que já tivesse sido Ih, casado. babado isso aí. Nunca. Nunca era nunca. Era nunca mesmo. Mas Deus é fiel, né? Faz a pessoa que pagar a língua. Exatamente. É. Não, porque assim, né? A igreja ela tem essa coisa de ser o aspecto familiar, o fundamento da família, o valor da família dentro de uma igreja. Ele é um valor assim quase que sacro, né? Né? O ideal da igreja, o pai, a Sim. mãe, os filhos, é o ideal, Com né? certeza. A gente, todo culto praticamente, sempre está orando pela oração de Josué, né? A profecia de Josué, em minha casa serviremos ao Senhor, enfim. E aí, eu acho que às vezes é muito bom falar sobre isso aqui, porque a gente pode causar ou criar prejuízo, pré-julgamento de pessoas que se separaram. Sim. Existem separações Sim. e separações. São coisas assim que, cara, a gente precisa tomar muito cuidado Sim. para não errar, traumatizar e às vezes afastar as pessoas. Do Por convívio causa do- da igreja, por que eu causa do acho que é o Senhor. pior, né? Porque se a Exatamente. pessoa já está passando por um trauma, né? Um desafio emocional, financeiro, de toda a ordem, uma separação é isso. E ainda se vê discriminada e afastada da vida da igreja, eu acho isso pior. Piora Piora tudo, muito não, difícil, não né? resolve Sim, coisa no começo nenhuma. muito Né? difícil. Como igreja, eu acho que a gente precisa ter essa visão, assim. É claro que a gente tem que, né, como também a palavra diz, né, a gente tem que ser guardião da verdade, daquilo que a palavra nos instrui. Mas existem casos e casos, e seja lá o que tenha acontecido, a gente precisa ser um lugar aberto, né? E A gente tá falando isso, né? E a gente tem esse cuidado com esse tipo de coisa, porque quando eu cheguei na igreja, né, me converti, já tenho quase 28 anos isso, nem lembro, né, amor? Foi
2007, eu me batizo em 2008, então a gente Não, já 97. Nossa, eu me batizo em 90, eu abri na Páscoa de 98, então vamos lá, saí 98, 2000, 2 anos. Então Quase 30 anos. 27 anos, né? Mais ou menos. Mas eu lembro, cara, que ao chegar na igreja, eu sentia um certo olhar preconceituoso comigo, que era um ímpio, né? Ignorante acerca das coisas do Senhor, da palavra, que meu casamento estava destruído, mas eu estava ali para restaurar a história. Sim. Mesmo assim, a carga, né, é muito traumática, porque é aquele que veio de uma traição, do adultério. Cara, assim, eu lembro assim que, tipo Davi, né? Um homem segundo o coração de Deus, porém, entre aspas... Deixamos tomar ceia. Leva? Não. O Wallace não tomava ceia, todo mundo sabia que ele estava... Tinha um porém Betseba, né? Tem a questão do Betseba. Terrível. Você sentiu alguma coisa assim? Ficou sem ceiar? Então, sentiu preconceito, essas coisas? Fica. Esse tempo que a gente estava disciplinado, né? O termo lá que usa, disciplina, eu fiquei afastado da comunhão, da Santa Ceia. E era de boa. Assim, de boa no sentido assim, eu estava ali, as pessoas olhavam, mas é aquilo. Eu ou me importava com aquelas pessoas ou me afastava. Eu não entendo, assim, eu até o pessoal que está, eu não consigo entender. Uma coisa, você está em pecado, entendeu? Uma iniquidade, um adultério, uma sexualidade distorcida da palavra de Deus, isso é uma prática contínua. Uhum. Você apenas não deu certo numa relação. Uhum. Foi um problema que aconteceu. Aí você afasta uma pessoa da comunhão com Cristo. Mas eu acho que no caso dele era porque ele estava fazendo opções de estar namorando um monte de gente, não foi isso? Estava naquele processo, outra história. Estava me separando. Não tinha Tinder, mas ele fez o dele. Não tinha. Entendeu? Antigamente era agenda do celular. Então, deixa eu entender. Então o irmão estava varoando. Enlouquecidamente. Teve isso aqui no nosso último podcast, eu descobri, achei interessantíssimo. Varoada. Varoada e varoando. Varoandas. Ele tava varoando demais. Aí o pastor dá uma segurada na varoada. Aí não tem. Tomando a ceia, não dá. Aí na ceia mesmo ele já ui. Essa ceia é para o inferno, né? Não, mas é isso, assim, a dor, assim, eu conheço algumas pessoas que infelizmente passaram por uma separação e vão para esse lugar da varoada, da chuta o pau da barraca, em outros entendeu? E eu assim... Tu deu uma chutada na barraca? Só um pouquinho. Entendi. Deu uma chutada de leve. Entendi a disciplina agora. Entendeu? É isso. Só um pouquinho. Só um pouquinho? Certo. Foi. Mas... Muito engraçado. Mas aí eu apareci, né? E aí, conta. Não, mas apareceu logo a Bárbara. Não. Ah, não? Você ficou separado quantos anos até que a Bárbara aparecesse na sua vida? Eu acho que eu fiquei mais de um ano. Acho que assim, 2, pelo que você me contou. Foi. Caramba. Eu lembro de uma parada, não sei se a Bárbara vai contar aqui. Quando a Bárbara me ligou, falando. Mas por quê? Eu tava numa transição, né, de liderança, aquela coisa toda. Eu fiquei perdida. Eu falei, o que eu faço? Aí tinha um pastor muito legal, assim, que eu amo muito, lá de Mesquita, que aí eu liguei pra ele, falei assim, eu preciso ligar pra alguém, né, pra me ajudar, pra me aconselhar. Eu falei, o que eu faço? Aí eu liguei, porque você foi meu líder lá da congregação nova, já tinha ido, abri a igreja, falei, vou ligar pro pastor Stan. Liguei pro pastor Stan. Aí ele, sai fora. Não arruma problema pra tua vida, menina. Não, aí eu fiquei tão... Olha só, eu vou aqui revelar o segredo. Sabe por que vocês não foram convidar pro meu casamento? Porque você falou que não podia namorar com ela, eu fiquei com vergonha de convidar. Falei, rapaz. Esse é o ódio que eu guardo, tá? Ó, pastora Patrícia, pastor Alexandre. Você se coloca no meu lugar. Você se coloca no meu lugar, rapaz. Não, certíssimo. Eu não conheço o amado.
O Amaro sabia. varoando. Oi, Mala! Esse negócio de ser. Falei, Bárbara. Que luta é essa, Bárbara? Tu não pode encontrar um caminho mais tranquilo, mais fácil. Essa menina tranquila, tal. Solteira, mãe É, do seu eu pai, falei, com a ó, sua minha irmã, mãe, tu olha, eu vai- acho melhor você Tem certeza? dar outra varoada. Tem certeza? Que doideira. Não, mas eu lembro dela ligar assim, Eu meio fiquei com que. vergonha. Bárbara, né? A gente conversa a Bárbara, quer resolver. É. Deve ter ligado nos 10. Vamos fazer o seguinte Não, eu liguei aqui. só pra 2 mesmo. Pastor 10 não, Edmilson. Lá dois. de... Pastor Edmilson é uma benção também. Foi um período que eu tava perdida. Eu falei, me ajuda aí a orar. Mas ele não tô falando que ele falou pra eu namorar, não. Mas eu lembro que eu acionei ele e acionei você. Foi os dois Acho pastores. que eu ia perguntar, tu convidou o Edmilson pro casamento? Também não. Rapaz, então tá tudo olha. certo. É um Vou te absurdo falar, e isso. tem outro problema, porque quando a gente casa, tem uma contagem, assim, de pessoas que você tem, só pode 200 pessoas. Poxa, Minha mãe queria amo convidar bem a tia, casado. a tia do tio, do tio. Eu falei, mãe, Mas no em caso de nome vocês é Jesus. complicado, né? Não tem nem aquela história, tua família é minha Então. família, né? É todo mundo, É porque todo se não mundo, convida né? a tia, que é tia dos dois, é da luta. Então, e foi o tio que a gente tem em comum que foi o que nos aproximou. Mas aí me fala aí, conta, conta Bárbara, aí. agora você. Tá, eu antes. Que a gente tava conversando antes de começar o podcast, você tava falando Como é que da foi sua isso? Até trajetória. você chegar no varão aí. Pra eu chegar no varão, vou contar lá desde o início que eu contei aqui. que eu contei aqui. Sempre quis casar, ponto. Casar, ter filhos. Eu dizia que ia ter 5 filhos, que eu não sei o quê. Aquela coisa assim de princesa. Por isso que né? a Amora veio daquele jeito. Apesar de, Rapaz, né, vale- eu não tinha assim uma referência de, nossa, que casamento maravilhoso, que lá na nossa casa era meio confuso, mas eu tinha sonho esse de sonho. casar. Eu creio que foi o Senhor que colocou Família, esse né? sonho no meu coração. Porque, né, Você não tinha sonhava- uma referência, Então você sonhava em ter uma família. Sim. sonhava em ter uma família. Muito. muito. Por sinal, assim, Bárbara, as pessoas da sua família são pessoas muito preciosas. Sua mãe, em particular, é uma mulher muito de fibra, né? Uma pessoa temente ao Senhor. Muito. A sua mãe, eu sou muito grato à sua mãe, porque ela faz parte do grupo de irmãs que oraram por mim e pela restauração do nosso casamento lá em Bento Ribeiro. Minha mãe era Você- da intercessão de época. Isso, Minha mãe é uma isso. Então eu tenho intercessora um carinho muito especial pela sua mãe. Ela congrega aqui hoje para mim. É. Uma alegria muito grande. Muita gratidão pela vida dela. Mas diga aí. E, enfim, eu sempre com esse objetivo. Então, quando eu era mais nova, eu comecei a frequentar a igreja. Foi numa EBF, assim, bem novinha, 12 anos. E... Onde é a parte que eu tava? Até me esqueci. Que Tá. quando você era novinha, você... Aí eu sempre com essa vontade. Então eu sempre tive uns namoradinhos. Por quê? Porque eu achava que com 19 anos eu já estava casando, com 21 eu já estava tendo o primeiro filho. Meu eu tinha Deus. tudo assim esquematizado. cronograma. Cronograma, né? Bem assim, bem eu. Aham. Com 25 e tal, com São 27, lá, 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 histórias lá. diferentes, tá percebendo? É, Completamente. Agora a história aqui é pra galera que passou luta. passou luta, tá Passou vivendo um luta. novo tempo da vida. Isso. Agora a história da Da crente, princesa. da Das princesa sonhadoras. bonitinha. Fala comigo. Então era isso. Aí eu namorava, aí colocava aquilo, não, vai ser ele, eu vou casar com ele, que não sei o que, aí começava a enjoar, não vai dar certo. Aí parava de namorar. E assim foi. Tive uns 4, 5 Mas namoradinhos namorava assim. muito tempo, assim? Pouquíssimo tempo, porque eu enjoava rápido. Mas, gente, não ia casar, cara? Então, mas aí eu vi que já não ia ter, entendeu? Entendi. Quando você Aí sacava assim que não era pra casar? Quando? Ah, sei lá, a pessoa meio sem gosto, meio devagar, assim, eu falava, não vai dar certo. Eu sou muito elétrica, eu achava que eu achava que eu ia casar com uma pessoa como eu, ainda tinha isso. Engraçado. Entendi. Gente, a câmera tá pegando a cara do Alice. Ela tá falando e o Alice tá assim, ó. Mas ele conhece a história toda, O ele Alice tá pode. falando assim, ó. Acelerada, né? Mas aí, vai, Acelerei. vai. Aí tava tudo mais. Aí, quando eu fiz mais ou menos, acho que 19 anos, eu fiz um retiro espiritual que eu realmente tive, assim, aquele impacto da presença de Deus. Qual foi? Foi o encontro com Deus? Foi. Lá em São João de Meriti. É tremendo. Na Baixada é tremendo. Inclusive, tem umas X3. irmãzinhas aqui da igreja agora, que é Na dessa ba- época. Na Baixada dele. Então, comenta aí, Baixada parada é irmãzinha. ótimo. Irmãzinhas. Electrofire. Vocês sabem quem vocês são. Isso Elas eram dessa época que eu fiz o encontro com Deus. Aquele encontro com Deus, e meu filho, já fiz volta, raspar a cabeça, já fiz Não, tudo na disso. Baixada, fale-me Fiz que tudo eu isso, acredito você em pode tudo. imaginar.
Mas aí, vai. Então, 13 anos, aí... não, aí foi. Não, tá Aí me eu conta com tive Deus esse com quantos encontro. anos? 13? Não? 19. Já tem 19. Já. Acho que eram uns 19, acho que eram uns 19, por aí. Tal. E eu ainda com esse objetivo, não, eu vou casar. Agora Aham. então, cheia de Deus, aquela coisa, mulher de Deus. Tocando e tal. chofar, porque ninguém sabe aqui, tu toca chofar. É, Tu toca as 7 só tocava no trombetas. chofar, ficava olhando todos os homens tocando chofar. Eu falei, eu quero tocar chofar, eu quero tocar chofar. E Eu chamei toca o bispo bem, e né, falei, rapaz? bispo, eu quero tocar chofar. Aí ele pede o irmão pra te ensinar. Aí ele me pediu, me ajudou, ia lá, fazia, aí fiz um cursinho, aí ele me ensinava os toques, não sei o que, os significados, como que era. Aprendi a tocar o Que chofar e passei a legal, tocar que o chofar. legal, que legal. Depois outras mulheres tocaram. Aí tá. Então, aí eu tive esse encontro com Deus, né? Uma vida ali mais assim, porque eu já tinha sido batizada no Espírito Santo em línguas, né? Com esse sinal. E nunca mais, e com 18 anos, isso aconteceu novamente no encontro com Deus. Eu fui pro encontro de Deus pedindo isso. Eu quero falar em línguas, eu quero. E eu fui com isso no meu coração. Senhor, eu preciso sentir essa presença de novo. Aí fui e senti aquela coisa toda. Foi maravilhoso. Fui muito curada, coisas emocionais e tudo mais e tal. Aí, saí dali, pô, crente pra caramba, né? Agora eu vou casar. Aí comecei a namorar um rapazinho lá, que era do louvor e tudo, mas também pouco tempo. Era um ciclo que se repetia. De novo, sei lá, fiquei uns 4, 5 meses namorando e encerrou. Que era muito afobada eu. Acho que o pessoal se assustava comigo. Enfim. Aí, quando aconteceu isso, eu falei assim, Senhor, chega. Não vai ser mais do meu jeito. Porque você tinha uma convicção, né, cara? Muito, e eu era muito focada naquilo ali. E assim, porque eu fui esportista um tempo, eu tive um pai muito duro, muito rígido, então eu tinha que me virar nos 30, então eu era isso, ou eu resolvia ou não resolvia. Meu pai não ia resolver, eu ia ter que resolver. Então eu fui. Não deu certo, desisti, falei, chega, acabou, ponto final, não procuro mais, não quero saber mais de ninguém, não vou mais nunca mais. Aí passou um tempo, acho que passou 1 ou 2 anos, não me lembro, porque com data eu sou ruim. Aí apareceu um rapaz, novo convertido na igreja, sobrinho dessa pessoa que me ensinou a tocar o chofar, né? Tá. Então eu tinha toda uma questão emocional com essa pessoa, a esposa dele Crente. me discipulava muito na época, além da bispa era ela. Eu dormia muito na casa dessa pessoa, porque eu Lá em São morava João? aqui e ia pra São João. Eu lembro dessa história sua. Foram muitos anos. Até depois eu me mudei pra São João com a Leia. Com a minha tia aqui. A gente foi morar lá. Então eu fui como assim, vou fazer missão. Na minha cabeça eu ia fazer missão. Minha mãe chorou horrores, meu pai também não gostou. Da minha casa só sai quando for casada. Ainda tinha isso, né? Aham. Minha filha não pode sair de casa solteira, só sai se for casada. Que as minhas irmãs namoraram, noivaram, casaram. E as minhas irmãs são casadas já há muitos anos. Todo Sim. mundo com um casamento muito sólido. E eu, a Missionária em São caçula, João. missionária em São João. Nessa época. E nessa época aconteceu esse rapaz que apareceu lá do Neida, Sobrinho que do chama, chofar. o sobrinho do chofar. E disse, o tio lá dele falou que me olhou e falou, vou casar com essa menina, essa menina é que eu vou casar, e ele é de Deus pra mim, Deus falou comigo, lá, e esse tio muito com o pé atrás, com medo, né? Receio, né? Muito Tá correto. receio, novo convertido, né? Me conhecia, né? Sabia como eu era. Legal essa parte do novo convertido, porque a gente, às vezes, as luta. meninas estão nesse é muito anseio, nesse importante. desejo, esse sonho, assim como você Não, tem tinha. que- E a pessoa, novo convertido, Deus falou. Eu conheço algumas histórias Eu de também. novos convertidos. Por exemplo, eu conheço um que parou na Cracolândia. Gente, olha, eu vou te falar, hoje eu sei que foi Tomar um muito livramento cuidado. do Senhor na minha vida. Eu acho assim, ó. A pessoa está construindo um caráter em Deus. É. A pessoa está. Olha só. É muito preocupante isso. Aqui na igreja mesmo, a gente já viu situações assim que até hoje nos preocupam muito. Sim, verdade. Porque Deus está tomando a pessoa para si, mas aparece a aflita para tomar o homem de Deus para ela. E aí, depois da Aí ruim, a pessoa depois- fica... O pior não é só que dá ruim para ela, porque ela sabia o que não deveria fazer e faz. O problema é pro rapaz.
Que acha que na igreja, às vezes, tem um monte de gente aflita, para não falar só de mulheres, mas de tem homens. que tomar muito Um cuidado. monte de menina aflita que, cara, Tem que esperar tem que esperar o processo, cara. Sim. Tem que esperar. E o que aconteceu com a gente é que ele veio nessa... Ele que veio... Nesse afã, né? Veio assim, Eu não tô numa dizendo que eu- coisa assim, me abordou, se apresentando Exatamente, pra mim. exatamente. Já pegando na minha mão, ele beijou na minha mão. A primeira vez que ele me viu, ele pegou na minha mão, deu um beijo na minha mão. Tu imagina? Eu, quase 2 anos solteira. Sim, Pensa aí. Sonho de casar. Um sonho, porque o sonho ainda existia. Aí veio o príncipe, né? E sabe qual era a ministração que eu ministrava no encontro com Deus? Os sonhos de Deus. Olha aí, ó. Aí vem o príncipe evangélico. Vem o príncipe evangélico. Né? Do jeito que eu queria. Grande, alto. Ainda tinha umas características físicas que me interessavam. Esse aqui não tem. Você. Ele é o desenho de sobrepõe Deus. O Wallace, presta tudo, atenção. tá? Você tem a altura, a largura, a profundidade. Tudo que Deus tinha pra Tudo. Tudo. Tinha que ser você, meu amado. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa. Eu não estou colocando essas coisas porque não estou generalizando. Sim. Mas isso é um alerta. Porque na Importante, nossa né? história pastoral, a gente viu muita gente. Na verdade, gente boa, sabe? O menino Sim. que se converteu e que entrou numa relação rápida, não deveria. Sim. E a menina que se precipitou e não deixou o cara desenvolver o homem espiritual, também, se tivesse esperado o tempo do Senhor, Sim. tudo seria diferente. As pessoas atropelam o tempo de Deus e às vezes destroem até o que poderia ser bênção, sabe? E é muito importante deixar isso E o aqui. que me protegeu muito era realmente uma vida de relacionamento com Deus que eu tinha. Verdade. Eu já tinha isso, né? Pós-encontros, isso mudou muito a minha vida. Caçadores de Deus, né? Então, assim, eu fazia muito. É aquela época, né, que a gente ficava tipo 6, 8 horas. Eu lembro você comentando no culto da irmã lá que fazia as músicas. Sim. A fulana não pode atender porque ela tá em devocional. Era a Sim. mesma coisa na minha Sim, casa. Eu botava sim. um papel colado na parede e avisava: mãe, estou fazendo devocional. Colava e podiam ligar, bater, me chamar. A Bárbara não pode atender, ela tá orando. E eu fazia isso. Ficava horas, 6, 8 horas dentro do quarto. Sim. Né? Na época do Santa Geração, que ficava repetindo CD. Cirilando. David Keelan, esse povo tá falando, meu Deus, coisa Cirilando. maravilhosa, Senhor. Então eu tava nessa época. E aí o que eu fiz com ele? Falei, ó, vamos fazer o seguinte, vamos orar. 4 meses ficamos nesse processo. Oração. corte, né? Né? Conversando, aí falando do futuro, que cada um pensava do futuro, aquela coisa, né? Aí eu fui me enchendo mais ainda, De né? expectativa. De né? expectativas. Então é esse, vai. Tá. Aí, vamos namorar. Aí eu conversamos lá com a liderança, vamos começar a namorar. E foi um namoro, aparentemente, muito bom. Tranquilo, maior respeito, tudo tranquilo. De boas. Só que foi passando o tempo e ele foi meio que largando as coisas devagarzinho. Começou a não ir no culto, ia num e não ia no outro. Começou a trabalhar, não tinha mais tempo de ir pra igreja. Porque, exatamente. Olha aí, Deus falando. ó. Dirigindo. Esse povo que dirige? Uber. Então, não era Uber na época, não. Era uma outra Mas- coisa. mas Entendeu? Então já não tinha mais tempo. Tem que trabalhar, Porque tinha que fazer dinheiro, começou a entrar dinheiro, e ele gostava de dinheiro, aí começou a ver dinheiro entrando. Mamão. Irmãs, e Foi. fica a dica, hein? Fica a dica. Começou a negociar, Aí eu fui fica fazer um alerta. devocional. Jesus já estava falando comigo que não ia dar certo. Aí eu fui fazer um devocional e o Senhor falou pra mim: liga e termina o namoro. Aí eu, não. Gente, sofri igual um cachorro ruim. Porque já tinha se falado de noivado, já tinha se falado, eu fiz corte. Eu falei, gente, não é possível. Como é que faz esse negócio? Eu fiz tudo certinho, né? Aí. Do meu jeito. Não Mas é o possível. certinho não é pra gente ouvir o que Deus quer? Exato. É engraçado isso. A pessoa quer fazer o certinho pra ser a vontade dela. Pois é. Barganhando é isso. com Deus. Exatamente. Aí eu falei, não. Eu não suportei, não aguentei. No outro fim de semana, eu liguei e terminei o namoro por telefone. E ele? Aí ele, tá bom. Aí nem ligou. Não ligou muito, não.
Aí Aquilo- eu mais fiquei irritada. Enfim, e acabou, encerrou. A partir dali, ainda teve uma defraudação nesse meio inteirinho, porque ele foi para um outro estado. Foi para um outro estado, ele certamente teve outros relacionamentos, mas às vezes quando a gente trocava cartas. Então ficava escrevendo, trocando. Nessa época era carta, a gente começou, velha misericórdia. Então ainda fiquei meio que presa, achando que Poderia acontecer. poderia ainda... É importante você falar Entendeu? um pouco para as irmãs, vocês, o que é defraudação. Defraudar alguém é quando você gera... Uma Faça com que expectativa. aquela pessoa tenha alguma expectativa a isso seu é muito- respeito e você sabe que você não vai atender. Ainda assim, você gera essa expectativa. E me Fica- fez Isso é muito defraudar. mal. Muito bom. Muito mal, eu vou te falar o resultado, vocês vão entender porque como vocês me conheciam antes. Nesse período, né, fiquei mais ou menos uns 2 anos nessa situação. E eu fiquei 13 anos solteira após isso. O trauma, né? E foi exatamente a época que eu engordei. Ah, Que eu cheguei a pesar eu pesei 150 quilos. Aham. nossa. Essa Então- defraudação trouxe... Eu descontei tudo na comida. Nossa. Eu trabalhava, sempre trabalhei muito. Eu já trabalhava com venda, eu vendia automóvel, eu Eu ganhava me lembro muito bem. disso. Então eu gastava tudo com comida, com passeio, com bolsa e O que é defraudação? E Causa. fui engordando, Fica um engordando, alerta fui aqui, ficando, sabe que você fica meio desgostosa, assim? Tipo assim, não deu certo, então... E tentando insistir naquele período, realmente não Em tinha algum dado. momento você pensou assim, eu acho que eu não vou casar. Eu pensei. Nossa. Por que eu pensei isso? Porque na minha família tem mulheres solteiras. Uhum. Tem tirando os meus pais, os meus outros tios se separaram ou ficaram solteiros. Aham, eu tenho então 2 essa é uma tias solteiras realidade. que nunca se casaram. E eu imaginei que Fosse repetir essa história. eu ia ficar solteira e ia ser tipo assim, Deus me quer só pra servir ao Senhor. Cara, Aí- como é Entendeu? importante o que ela está falando. Sim. Olha assim, o ensino que está por trás disso. É importante, pessoal, entender que a conversão é processual e até que inicie-se a maturidade da fé, a consolidação. Essa palavra ela é muito importante. Nosso trabalho de mesa, nós estamos gravando aqui hoje. Esse episódio vai ser apresentado em outro dia, na quarta-feira, que vem. Enquanto isso, nós estamos com a nossa mesa, que é um Sim. trabalho de consolidação. Eu lembro que isso era muito comum. É importante a igreja trabalhar consolidação de pessoas. Sim. A mesa discipulada aqui do Cartas é isso. É também isso. Consolidar a fé, consolidação de Cristo, os valores de Cristo, os valores do Evangelho. Aí o que acontece? Nessa precipitação toda, o diabo gosta disso, né? O diabo gosta de precipitar as coisas, ele gosta de abortar e precipitar processos, né? Então o cara não é... Né, a gestação espiritual não acontece, é como se fosse um aborto espiritual na vida da pessoa. Ela já entra no outro E a relacionamento. pessoa leva muito tempo para se dar conta e depois mais um tanto de tempo para se libertar dessas amarras. Como você falou, poxa, eu fiquei anos nesse processo de defraudação, alimentando uma coisa que não ia dar em nada. Alimentava mesmo. E essa questão, Mesmo. Claro e que quanto o alimentava, seu porque orou, emocional pô. foi sendo aprisionado nesse lugar, né? Uhum. Quando eu lhe conheci, você estava nesse tempo. Eu te conheci, assim, vindo de São João, né? E eu lembro da tua luta com isso e tal. Mas você percebe que como o emocional, né, interfere diretamente no físico da pessoa. sim, As pessoas... total. Isso é de uma crueldade, cara. Tremendo. Né? Tremenda, cara. Mas e aí, Wallace, quando é que você reencontrou a Bárbara e você falou, essa é a mulher que eu vou casar? Como é que foi isso? Então, na verdade, eu nem pensava assim. Só um detalhe, depois dos 13 anos foi o varão? Foi o varão. Ah, entendi. Foi. Varão Esse Boaz. período todo. Varão Boaz. sozinha. Varão resgatador. Aí não, escuta, aí eu fiz a bariátrica, né?
Ah, você fez. Porque eu falei, eu vou me preparar porque o senhor vai enviar o varão. Em nome de Jesus, porque eu já tava... Eu tava quase desistindo. Eu falei, olha, Deus, não é possível. Aí fez a bariátrica. Entendeu? Tava muito largada. Eu falei, não, agora eu vou me cuidar, porque... Aí fiz a bariátrica e tal. Emagreci muito na época. Fiquei bem bonitona. Continua bonitona, amor. Para com isso. Agora é o conselho certo. Hoje você ganhou a noite, sim ou não? Faz de novo, porque é pra todo mundo ver. Você dá um conselho pra galera. Não ganhou a noite, não ser lindo. Tem que Minha fazer um esposa tá negócio cada romântico. dia mais linda. Olha é isso, assim isso que aí. se faz, É assim né? que Cada se dia mais faz. linda. Mesmo? Isso aí. E aí É. ela começou a botar na vitrine. Aí na época a gente usava o Facebook. Colocar tal, na vitrine, tal. como é que é colocar? botar Na as prateleira. fotos. Eu digo botar as isso, se fotos. você tá num período. Foi botar as fotos. Não, gente, olha só. Pá. Se as pessoas... Não, assim, pastor, não Sim. tô falando. Eu Não, eu tava tinha uma se vida expondo, ela- santificada. Tipo lifestyle, eu Eu tinha uma gosto. vida santificada, mas, Olha. poxa, se você tem um sonho de se casar, tu vai andar toda esculhambenta? Claro que não. Não, você tem que se Não. cuidar pro seu marido. Sim. Então, eu me preparei, me embelezei. Não precisa tirar Orei. foto de biquíni. Não, mas nome- você não, pode tirar não, uma não, não. fotinha bonitinha. Em nome de pôr um Jesus. salminho e tal. Nada de... É maneiro isso. Não, era Mas não falso. precisa ser biquíni de costas. Não, não. Né? Em nome de Jesus, Nome de mulher. Jesus. Só vai trazer... Só um parênteses. Deus que me Olha, perdoe. Senhor da glória. Nem amado. decote, gente. Esconde Uma uma menina, marca. rapaz, Por favor, esconde a uma menina mandou, né? Toda, né? Misericórdia. E aí bota um salmo, né, mano? O Senhor é meu pastor, meu Deus. É luta, Gente, por Hoje, favor. Não precisa Não, fazer isso, gente. não. Dá pra você. O Senhor é né, teu fazer uma pastor, então manda o propaganda pastor que te é direcionar pro canto necessário certo. Em santidade. Já a propaganda que eu falei aqui, eu Nego cortei manda, cabelo, nego manda, altos eu níveis, emagreci, né? Pá, que né? Eu isso. andava mais, né? Um É. brinco mais bonitinho, Complicado. uma roupa bonita. Não, é isso. Sim. Ia pras festas, Não, mas eu tirava tô as falando fotos isso de propósito. produzidas. É, pá. gente. Não, ela Que vai pro mandou uma outro parada no extremo. estilo, Sim. cabelo pá, uma camisa Eu fiquei maneira. loura nessa época. E entendeu? mandou, um louro, né, e tal. Gostei. Mó, né? Pô, Aí tá, aí o varão tá varoando Aí eu no fui- Facebook. Aí dei mas aí- mandei um oi, né? Então, Não foi? mandou um oi. Eu falo assim, falei, oi, mandou-lhe um oi. Mas não foi assim. Meteu-lhe um. Meteu-lhe um oi. Oi! Não, mas Oiê! Escuta, não, mas eu vai. tenho que, não, eu não culpo ele não, sabe por quê? Que Agora isso? eu vou, não, Não culpa não? Olha o que aconteceu. E deu certo. Os nossos tios em comum Isso, foi lá isso, visitar isso. minha mãe, eles iam de vez em quando, vinham de São Gonçalo de vez em quando Não é mais um tio, né, irmão? Não, de mim Isso é pra um ela. conector. já falecido, inclusive. Ai, que dó. Já foi. Aí deu ruim, tadinho. Gente, Irmão vocês precisam de tios assim. É. Vai. Então, meus tios foram lá em casa. Não, Foi olha falar só. de mim. Vai, gente, isso é sério. Os tios foram lá em meu casa passar um fim de semana, Sim. irmão da minha mãe. Aham. E a tia dele, que é a esposa do Ok. irmão da minha mãe. Foram lá, Sim. passaram o final de semana, como sempre, né? Matar a saudade, qualquer coisa. Aí eu fui lá, morava lá com os meus pais. Né? Inocentemente. Voltei a morar com os meus pais depois que saí de São João. Foi lá em Coelho? Quer dizer, onde você Não, morava veio assim? aqui. Não. Foi aqui, veio Os Aqui, tios meus que vieram tios de pra São cá. Tu Gonçalo. morava lá em pra cá. Guaxindiba? Não, Coelho? Guaxindiba não, Guaxindiba não. Eu preguei lá em Guaxindiba. Eu sei. Corajoso. Beijo pra todo mundo de Guaxindiba. Gente Bora, boa. mãe. Morava ali na Trindade. Na Trindade. Perto do Nova Gil, né? Cidade, perto Aham. do Gil. Perto do é. Gil. Ah, perto do Gil? São Gonçalo, morei um tempo perto do Gil, lá em São Gonçalo. Aí vai. Vieram. Aí, o que acontece? Como eu fiquei... Não, isso é uma coisa séria também que eu vou contar. Como eu fiquei muito tempo solteira, as pessoas me cobravam muito. Principalmente essa a família. pressão, teve essa pressão? E aí? Muita. Fala um pouco sobre isso, sobre essa pressão. Então, eu confesso a vocês que é a parte mais difícil. É mesmo. É. Porque assim, as pessoas sempre perguntavam, e aí, tá namorando? Ih, será que... E aí fica aquela dúvida. Ih, Bárbara, o que tá acontecendo? Isso. Ih, rola? Rola. É mesmo? Rola muito. Dúvidas? Dúvidas Ué, sérias. não aparece com o namorado 13 anos, pastor? Ih, gente. A menina bonita. Desculpa. Gata! Não tem culpa! Gente, trabalha, ganha Independente. Eu gosto muito mulher da independente. convicção. Uma pessoa bonita. Eu acho que a independente. pessoa na vida tem que ter Ué, convicção. ela não achar quem vai
acha, tá certa. Não é, professora? Mas existe Mas rolou, essa tipo pressão. assim, Existe. Rolou, Existe essa pressão, sim. Até a gente mesmo. Será que estão pensando de mim? É verdade. Pensa. Eu falei assim, Jesus. Né? Que Porque luta, todo mundo mano. toda hora perguntava. E aí, não tá namorando? As pessoas eram até gentis. Nossa, mas você educadas, mas perguntavam. É, E aí, não tá namorando? E aí, quando é que vai trazer um namorado? entendi. Como é que eu ia dizer para as pessoas que eu tava 13 anos sem namorar? Né? Como é que eles iam acreditar nisso? Complicado. As pessoas né? não acreditam. Elas acham que não é possível você ter uma vida de santidade, você permanecer tantos anos sem ter um relacionamento. E era assim, sem beijar na boca, sem nada. Você já tinha quantos anos aí, Bárbara, quando você conheceu o Wallace? 30. 31, 32. Não. Gente, eu sou muito será ruim mais, de não. data. Não, Tá com- não, a gente conheceu sim, desde sempre, sim, mas sim, esse sim, retorno sim, é. foi com 32. 32, Não foi? foi. 2016? 32 o 32 pessoal já anos. tá achando isso? Gente, 32 anos. É. Então, ou ia ficar patitico, como 32 só não é fala, 23, né? ou, né, não gosta, ou não sei. 32 não é 23, né? Não. Não, 32. Eu ficava pensando, gente, eu não vou ser mãe. E sabe o que passava na minha cabeça? Isso também é outra coisa. E eu falava assim, não, eu quero ser mãe. Se eu não casar, eu vou adotar uma criança, mas eu vou ser mãe solteira, mas eu vou ser mãe. Eu vou ter um filho. Eu falava isso. Que eu queria ter. Queria construir uma família. Entendeu? Eu falei assim, pô, eu trabalho, eu ganho bem, eu tenho Esses condição 13 de ter uma coisa e não vou ter família. Eu Mas tenho que ter nesses família. 13 anos, aconteceu alguma coisa, você, devido ao que passou, se não se permitiu? Não me permitia. Porque era sempre eu que ia. Eu sempre fui muito decidida. Então eu falei, agora eu vou puxar o freio de mão e eu não me abria pra nada, pra ninguém. Eu era agressiva. Quando chegava uma pessoa querendo me paquerar, me conhecer, sei lá, uma pessoa gentil, qualquer coisa. Eu já Era arredia isso. total. Entendi. E aí, Total. esse tio cupido maravilhoso. Maravilhoso. tá na Voltando glória. pro Esse tio, tá na conectou. glória. Tá na glória. Se converteu, está na glória. Coisa linda Pô, esse tio. merece. Sabe quem evangelizou ele? O pai do Wallace. Que lindo. Papai que fez um legal. trabalho Então ele tinha uma lindo, profunda sim. gratidão também. Sim, Amém. sim. Aí tá, e ele levou as notícias pra São Gonçalo. Não, o contrário, ele trouxe as notícias. Ah, Porque ele estava separado. Sim. Ainda não estava divorciado, mas estava separado já há um Tava tempo. separado. Meu tio chega e fala assim: e aí, minha filha, já tá namorando? Aquela mesma pergunta de sempre. Eu falei: não, tio, tá, não sei o que. Ele, minha filha, o Wallace é um homem tão bom. E o Wallace? Homem de fé, hein? Esse é Um homem tão bom. Ele falava assim: é o melhor sobrinho que eu Visionário. tenho. olha aí, o melhor sobrinho. Ele falou, ele me vendeu o Wallace. Olha se a gente... É o melhor sobrinho que eu tenho, é o sobrinho mais carinhoso que eu tenho, é trabalhador, é responsável, é um bom filho. E começou assim a falar do Wallace pra mim. Tipo, Aí né? bateu aquela Portfólio. E eu nem Portfólio. sabia, nem Eu olhei sabia. pro meu tio e falei assim: tio, em nome de Jesus, eu não quero saber de homem separado nunca na minha vida. Eu nunca vou ter um relacionamento, casar com um homem que é separado. Separação não é de Deus, não quero. Se ele não deu conta lá, tu acha que ele vai dar conta aqui? Olha na minha cabeça. Então, entendo. sempre que arredia, sempre dizendo não, 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 não. Só que ficou o martelando assim, ó, interrogação. na minha cabeça. Ficou batendo, 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 batendo. Aí eu falando, mas Deus, olha só. Como é Não, que não é pode possível. isso, Isso é Senhor? maluquice. Ih, meu tio. Ih, nada. Tá doido, tá doido, tá doido, tá doido. Aí eu acho que acho que eu mandei Não. um oi pra você, não, fui foi? eu que mandei. Aí, Pra Facebook, fotos Foi. lindas. Aí Né, foi o um oi Wallace, pra né, lá, um oi dava pra lá. cá. 16 anos depois, Isso, aí um oi pra lá, Lembrou um oi pra daquela cá. noite. ele foi lá e entrou no Facebook. Lembrou pra ver como é daquele que eu tava. bolo. Que Lembrou nada. do bolo. Aí conta, Wallace, deixa o Wallace Aí eu contar, vai. fui, Fala. dei um oi pra ela e falei assim, pô, vamos... Despretensioso. É, Aí, imagina. Aham, não Poxa, era, não foi a gente despre... falou assim, não, assim, a princípio eu não tava pensando em nada. Eu achei bonito, olhei, falei assim, pô, tá bonita, Gostei. tal, tempo que a gente não se vê. Falei assim, pô, a gente pode marcar alguma coisa pra gente... O Wallace tava Pra gente gordinho, não- tava mais gordinho. Tava. Aí vamos marcar pra gente ir no shopping e tal, que não sei o que, pra gente tomar um suco, né? Pra gente conversar, bater papo. E aí ela Recém-bariátrico não tomava um aí refrigerante, ela só tomava falou, açúcar. aí ela falou comigo: "Não,
Tá, vamos ver, tal. Não, fala como eu falei, conta a história, Não, quando você me então. convidou pra ir pro shopping. Fala Não, exatamente o que eu mas, falei, então. que é engraçada essa parte. Sim. Aí Ah. você falou pra mim, olha, eu sou uma mulher de Deus, eu sou uma mulher pra casar. Falei isso, você é um gente, homem pra ele. separado, eu não tô de brincadeira, entendeu? Não venha com intenções, coisas e tal. Eu falei assim, calma. Porque eu já conhecia ele, né, gente? só Então eu já... convidei você pra tomar um suco. E ela já foi já me dizendo que Não, tem mais coisa que eu falei pra você. Eu falei assim, e olha só, Muita não coisa. tenta nada, não tenta me beijar, não tenta me abraçar. Tipo, armado e perigoso. E eu falei pra ele assim, e eu vou de Tranquilão, tênis, calça jeans e blusa de malha. Tranquilão. Eu falei isso pra ele. Olha como é que eu tava. Tu tava tenso, hein? Tava nervosa. Tava nervosa. Tava com medo de alguma coisa acontecer. Porque o coração já tava. Já Isso tava aí. palpitando, Não me né? beija porque eu tô querendo. Exatamente. Não me abraça porque eu tô muito afim. Entendi. Ela tava subindo pelas paredes de 13 anos, pastor. Eu não tava aguentando mais. Aí vai. Aí ela chegou pro Você, suco. amor, tá num podcast. Que coisa. Mas é por isso mesmo. Meu Deus. Aí vai, Wallace. Senhor, ajuda eu, pai, essa moça aqui. Aí você foi lá tomar um suco. Marcamos Coisa linda, de novamente. maracujá. Pra calmar. Ai, meu Vamos Deus tomar um do céu, suco. E meu ela Deus. tava no momento assim, não tô comendo nada, que não sei o quê. Aí eu, cheio de vontade de comer tudo, mas ela não tava comendo nada. Eu falei assim, vou fazer a linha fitness, né? Vamos tomar um suco também. Aí sentamos, tomamos um suco. Doido pra lamber um Nada! joelho, Não, joelho, eu queria comer tudo. um hamburgão, uma Coca-Cola. Isso. Ah, é? Não, nesse dia? Não, nesse Não. dia não. A gente Só ficou suco? Só no suco? Ela ficou só no Misericórdia. suco. Ah, Pois Eu é, cheguei em época casa boa e que só o jantei suco me muito. sustentava. Ainda tinha isso, tá? Não, sabe por quê? Ficou Morando em meses São assim, Gonçalo, a depois que gente ele me sabe contou. como é. Só tem umas pracinhas lá, Era umas isso paradas. mesmo. Ô lugar bom pra comer, gente, pelo Era amor de Deus. assim mesmo. São Gonçalo é violento. Aí eu falei assim, aí a gente tomou um suco, não, só pra conversar, vamos tomar um suco. E ficou conversando. E Ficou umas só de 2 papo, horas. Fala. A gente também tinha muita e coisa em comum, contamos que é história, meio né? primo, né? Então, Temos muita primos. história. Meu Deus. Ficamos lá umas Aí 2 A horas. gente começou a conversar, Conta o resto. conversar. E aí, E aí? ela toda se armando, eu falei assim, não, mas não, fica calma, né? Tal. Aí eu, fica aqui. Aí sentei do lado dela, né? A gente começou a conversar, tal. Sei. Pegou na Aí minha mão. peguei na mão Pegou na dela. Nossa, mão. ousado. Muito, Pô, a pastor. mulher 13 Eu anos conheci. sem pegar numa Olha, mão, arrepiei imagina. até onde não tinha que Aí, ó. arrepiar. Acontece, gente. Oh, Jesus. Gente, é muito difícil. Mulheres, Ai, olha. meu Deus. Aí deu uma pegada na mão dela e aí? Pegou na minha Dá mão. a mão aqui, amor. Pegou aqui, né? Tipo isso. Aquela pegada na mão, né? Aí- Uma mão diz muita coisa. Rapaz, aí vai. E aí a gente deu um beijinho no rosto, dei um beijinho. Quando deu no cangote. Ele me deu um beijo na minha cabeça. Me deu um beijo aqui, E foi parar onde? na boca. Nem queria. Nem queria. Isso que ela não queria. Meu Deus. Ai, aí? que bacana. Vai, Foi e aí? muito difícil, gente. fica- Foi irresistível. Não consegui. Deus tá vendo, gente. Foi Deus assim sabe, que irmã, começou. Deus é Foi misericordioso. assim que começou. A misericórdia nossa chega história. pra E todo aí, mundo. desse dia pro Novembro de casamento... Negócio do refrigério. Foi quanto tempo? Negócio do Foi refrigério. 12 meses. 12 meses. É. Então, aí, mas nesse. Olha como é que a coisa se repete. Deixa eu contar. Então, Rapaz, dele, aqui, ó, olha o que ele até faz. a Siri tá entrando aqui. Ó. nesse Não. inteirinho. Eu não sei se foi em janeiro. Foi em janeiro? Aí a gente começou a caminhar junto, aí a gente ia pra Foi. aquele negócio A de. gente foi escolher esperar. Não tinha tinha uns negócio. encontros, Lembra que tinha uma época do escolher esperar. esperar? Sim. Ah, depois de 13 anos tu se meteu, não se escolheu esperar. Mas Não, que a gente ia nas tanto- programações. É a gente porque ia eu nas tinha a minha amiga programações. que era da líder do negócio. Eu lembro, Eu eu lembro. acompanhava Isso. às vezes Acompanhava ela pra ela. ver as palestras. Esse tinha tempo era coisa- muito engraçado, que Assunto- tinha o escolher esperar, mas você também o escolhi varoar, não tinha isso? Eu acho que Tinha, tinha. Tinha essa parada do escolher É, varoar. a gente tinha escolhido varoar. Mas
escolhido esperar. A gente ia no escolhido esperar. Mas a gente ia de boa, a gente ia, participava. Não, e é legal porque era é um bom que tinha um monte de Botou gente o anel, junto. botou o anel de... Não botou, não. Aí Não, só, botou nada de anel. ela ainda não estava certa do que ela se Eu queria tava ter um ainda com relacionamento dúvida. comigo. A gente Ainda tava começou a insegura. conversar e só conversava. Entendi. Aí eu falava Ele assim, tinha vamos roubado na aquele beijo programação? ali, mas eu tava com dúvida É. ainda. Assim. Entendi. E aí, vamos pra programação tal? Aí ela, tipo, te encontro lá. Ela não dava era muito, ela não dava independente, muito, gente. não 13 dava muita bola pra anos. mim. Eu morei Nesse sozinha, sabe? Eu era muito independente. Então, assim, agora eu me envolver num relacionamento, num namoro, isso vale falar, assim. Sim. É ceder, né? É meio que dar satisfação, vamos junto, tô indo ali. É. E isso incomodava um pouco ele, porque o Wallace, Você ele não é tinha muito... essa prática. É muito legal você falar isso, porque a gente também acompanha pessoas que depois de uma certa idade começam um relacionamento. E às vezes o aconselhamento é esse, gente. Casar é Tá ceder. dividindo uma vida. Dividir a vida é dividir tudo, E é né? difícil para muita gente, porque a pessoa já tem a autonomia dela financeira. Tem as manias, né? Tem o negócio das manias, né? Tem o negócio das manias. E, enfim, a casa, meu jeito de fazer, papai. E de Sim. repente agora entra ali uma outra pessoa. E sempre é completamente diferente, porque o Wallace é exatamente o meu oposto. Né? Somos completamente diferentes. Dá pra perceber, né? Ah, E aí, então assim, aí ele começou, né? Aí me ligava, tá fazendo o quê? Aí tipo assim, era 11 horas da noite. Eu ficava Tô na em rua. cima, né? Ué, você tá na rua? Mas são 11 horas da noite. Preocupado, né? Você é uma moça, tá na rua uma hora 11 dessa. horas, certeza. mas, né? E interessante falar que isso é muito legal. O Wallace, uma das coisas que me conquistou muito. O Wallace é o seguinte, o Wallace trabalhava em Jacarepaguá. Eu trabalhava no centro do Rio. Sim. O Wallace saía, acho que 5 horas da manhã de São Gonçalo, né? Era isso? É. 5 horas da manhã, ia para Jacarepaguá trabalhar. Do trabalho, ele ia pro centro do Rio, me buscava no trabalho todos os dias do namoro. Todos. Não teve um dia que ele não fez isso. Me buscava do meu trabalho. No meu trabalho, ele me trazia aqui em Del Castilho, na casa dos meus pais. E depois ele voltava para São Gonçalo. Nossa. O Wallace fazia isso. Nossa. nossa, adorei esse Desculpa, padrão. gente. É esse o nível do padrão que vocês têm que buscar, tá? Em nome de É Jesus. Não, é que a pessoa às vezes não tem Cuidado. noção do que é isso, né? É, cara? as pessoas não. muito Fica a longe. dica, eu acho importante falar sobre Detalhe, isso. No sen- quer dizer, peraí, só um aspas mais importante ainda. Com carro? Não, de busão. Carro? De ônibus. De busão, de Isso é Não, muito nós nunca importante. deixamos de fazer nada. A gente cara. tem que pensar que a pessoa tem que ter algum nível de padrão. Você não pode aceitar qualquer coisa, pode. Exatamente. né? Eu tinha uma Porque listinha. casamento não muda padrão, tá? Não, não muda. Não muda. É o que é. É o as que é. pessoas. Uma coisa muito importante, mesmo. a pastora de Mary Willis esteve aqui com a gente, que as pessoas acham que casamento vai resolver algumas coisas. Ela falou, né? Casamento não santifica. Não santifica e casamento, às vezes, não muda o caráter do cara. Isso aí. Às vezes até aflorece a parte boa, né? Mas também aflorece a parte negativa. Então você precisa. Acho que de todo mundo, né? Sim, Você com descobre certeza. muitas coisas no casamento, Verdade, né? verdade. Aí o período você está falando do namoro pro casamento foram 12 meses. Só que nesse inteirinho, acho que foi depois da virada do ano, alguma coisa assim, Foi. eu cheguei pra minha mãe mais uma vez e falei, mãe, vou terminar o namoro. Tava na cozinha Nossa. com elas. E eu pensando que tava abafando. Foi. Pô, mas peraí, você vai terminar. Depois do cara gastar isso tudo de passagem? Ah, não vai terminar, não. Ah, não. Não é de Deus, Mas não, por vá. quê? Que É isso? exatamente porque a questão da independência e da diferença de personalidade de jeito. Porque na minha É. cabeça ainda teria que ser uma pessoa parecida mais comigo, né? Aí... Bárbara, uma pessoa ser uma Ia nitroglicerina. ser terrível, a Nossa, gente ia ia ser se matar. É, né, com na hora. certeza. Ia se matar dentro de casa, porque eu não sou fácil, né? Eu sou difícil, eu não sou uma pessoa fácil de lidar. Parece que é, mas não é, mas eu sou bem difícil. Você é ótimo. Eu sou muito exigente. Sou chata, né? Mas o quê? Mas tô melhorando. Aí fala. sua mãe. Aí eu cheguei pra minha mãe, né? E falei, mãe, vou terminar um namoro. E assim, minha mãe é muito conselheira e minha mãe é uma intercessora. Então minha mãe sempre orou Sim, muito. sim. Então eu vou falar com quem tem que falar. Então eu fui na minha mãe. Então busca Com conselho com certeza. gente certa, né? Porque também Palavra de outra domingo. Palavra de domingo. Importante. Né? Palavra de domingo. Lembra? Para revolucionar a vida, lembra?
Uma das primeiras coisas que Daniel vai na pessoa correta. Correto. Cara, se Sim. você vai na pessoa errada, Você te Acabou. graça tudo. desgraça tudo. Mas fala aí. E aí falei com a minha mãe, aí minha mãe sentou comigo, me aconselhou, conversou e falou: minha filha, né, você não vai casar com uma pessoa igual a você, Sim. né? Dê uma oportunidade pro Wallace, o Wallace é um bom homem e tal, porque eu também ainda tinha a questão da separação, né, essa questão de divórcio e tudo mais, que ainda, pra mim, Era era uma questão que eu precisava superar ainda, né? Porque na minha cabeça isso não, né? Sim. E apesar de saber das circunstâncias todas, das várias tentativas de retorno deles, de reconciliação, que não deram certo e foi piorando a coisa. Aí eu falei, aí minha mãe me aconselhou, aí eu fui assim, então acho que eu vou... Aí ele chegou na minha casa. Olha, menina, homens, aprendam. Ele apareceu na minha casa com uma camisa do Flamengo, não foi? Nova, de presente, ele sabia que eu era flamenguista, ele também levou uma camisa do Flamengo, chegou lá, do nada, apareceu, o Wallace já apareceu várias vezes no meu trabalho, do nada, ele chegava Flores. lá, tocava, Flores. era o Wallace com um buquê de flores. Flores. Você é o amante Gente, da moda aprende, antiga, cara. Precisa daqueles ser assim. que Ele é conquistador. ainda... Antigo. Antigo, ele fazia essas Poxa, coisas, aí fiquei E aí, quando é que você chegou? Não, é com esse homem que eu vou casar. Então, aí quando chegou mais ou menos em abril, não foi em abril? Rapaz, o homem levava flores, eu tô assim, Fazendo a conta da passagem. pactado aqui, Rodrigo É. Hilbert. É, o cara... 250 passagens. Buquê de flor. Tô fazendo conta aqui, mano. Ganhava bem, ganhava. Jesus. Tinha chocolate? Chocolate? Não, mas ela não curtia chocolate, É, não. eu Ah, sou não, fã de Ela nunca chocolate. foi muito de Deve ter essas chocolate, não. coisas de Chocolate, flor, não. chocolate. O Flor. primeiro presente que ele me deu, ele veio com um brincão assim da Romanel, enorme, assim, Lindo. rico. Ele foi? Não foi um dos primeiros presentes, não foi? Aí tudo que era um evento, enchia um presentinho pra É, ela. e esse legal que ele Tem que foi separar. com a mãe, não foi? Ele pediu o Foi conselho da mãe. construindo foi um com a mãe. caminho, Pra mãe, né, o que eu Sara? compro pra dar de presente Gente, pra mas ela? assim, a gente tá caminho, né? brincando, mas é importante Gente, a isso é pessoa muito legal. entender que você precisa investir naquilo que você tá entendendo. Tem que Porque as pessoas hoje investem muito pouco, investem pouco dinheiro, pouco recurso, pouca energia, pouca Mas oração. deixa eu fazer uma pergunta. Você começa a se relacionar com um cara, tu chega numa pizzaria, o maluco não quer pagar nem um pedaço de pizza, como é que você Ainda tem continua? isso? Gente, é Satanás. Como é que É, isso? em nome de Jesus, não aceito isso Não paga nem um hambúrguer? Não, Eu paguei um McDonald's de papatinho. Alexandre, nosso primeiro encontro, Alexandre, vamos no Rio Sul. Olha ele bancando dinheiro. Eu saí lá de Bento Ribeiro Duro, mano. Não, mas Pensa. nem tinha Outback nessa época. A gente pobre, ele pegou, comprou o tênis. Não era convertido não, tá, gente? Muitos anos. Amor, Aí ele comprou amor, o tênis. podcast. Dá 10. Ô, podcast. Aí ele, vamos trocar no Rio Sul. O que eu fiz? Vamos trocar no Rio Não, Sul. não, mas eu comprei o podcast. Eu tô falando. Comprou Comprei o o tênis certinho. Não foi certinho não, mas tudo bem, já perdoou. Ah, gente, mas já tá no mar de Rolou um esquecimento. caminhão. Rolou um caminhão, rolava sempre caminhão na rua que ele morava, é? era um inferno. Aí Gente, tá, eu tinha 17 anos. aí tá. Vamos trocar no Rio Sul. Eu falei, Faz tempo. nossa, gato e rico. Achei, nossa, é minha chance. Rapaz, já que tô jogando, vamos jogar direito. Onde eu levei Gente, ela? agora deixa eu É igual contar de a melhor Madureira, parte. Polo 1. Vamos lá Aí no ele, Rio Sul. gente, isso só aconteceu nessa vez. Exato, eu ia falar Ele virou pra mim e falou assim: escolhe o que você quiser do McDonald's. Rapaz! Deus. Aí eu. Tava "Que podendo. Isso? Então vamos! Hambúrguer, milkshake. Eu magrinha na época. O que aconteceu? Falei, meu Deus, gente. Sorvete! Que prejuízo! Falei, isso Agora eu te aí. pergunto, qual foi a próxima vez que ele fez isso? Muitas outras. Muitas outras. Não, ele já chega e ele já chega e fala assim, Não. e aí a promoção? Ele manda essa. Rapaz, Ganhei pra você, é bom. mas aí fala, amor, que Engraçado. depois Aí, também... aí quando foi, acho que mais ou menos em abril, né? A gente conversou e falou assim, olha só. E aí? Porque Vamos ficar assim, nessa. porque olha só, ele já foi casado. A gente já tinha certeza. 13 anos. 13 anos, eu falei, Vamos respeitar a história. vamos casar. Vamos anunciar que a gente vai casar. Só que a gente, assim,
como é que a gente vai construir tudo, assim, pra casar? Porque, gente, pensa que as minhas referências eram as minhas irmãs. As minhas irmãs, e assim, é uma coisa da minha família, todo mundo casa com a casa toda arrumadinha, tudo bordadinho nas letras dos nomes. Era assim, a família reúne, vai pra casa da pessoa, arruma toda a casa da pessoa, quase um faz casamento enxoval. árabe, né? É, quase um casamento. Gente, as minhas irmãs foram assim. Tu tá ligado no casamento árabe como é que é? Não. É a coisa mais linda. É Minha lindo. família. É lindo. Eu tenho gente da minha família. Cara, é que lindo e coisa, eu que é acredito. lá de lá. E acredito que eles fazem como tem que ser. Eu acredito. Como é que é mesmo? A família. A noiva, ela fica em casa. No dia do casamento, no momento do casamento, a noiva tá em casa. Já foi preparado todo o enxoval, essa parte que você tá falando. É preparado junto. As famílias é que montam. A da noiva Se e do envolvem noivo. todas as famílias. As duas famílias, assim, se envolvem muito A gente nesse achou processo. muito simbólico e bacana, né, amor, quando estivemos lá, porque você vê que é algo da família. É, o casamento O casal não é só. já é. As famílias estão interagindo nesse A minha processo. família tem Isso é um um pouco isso. suporte Não, maravilhoso. e não só isso. Aí tá, e no dia da cerimônia, como é que é? A noiva tá pronta, Isso é muito arrumada lindo, dentro cara. de casa. E o noivo vai com a mãe e os irmãos buscar a noiva na casa dela. Caramba. É a coisa mais linda. A gente viu a E filmagem os disso. pais, assim, uma coisa tipo assim. Realmente nós, entregando, nós nossa somos- família, Nossa meu família filho, está recebendo a sua filha. Agora ela é responsabilidade nossa. Não é uma Também. coisa só de um. Entendeu? Eu achei isso Cara, tão bonito é porque. muito bonito. Essa interação bem legal. É. Então tá, o padrão da tua família era coisas bordadas, kamikado. Entendi. Nem tanto. Mas é porque as minhas irmãs namoraram um período longo. Então tem todo aquele tempo de preparo. Quando as minhas irmãs foram casar, você abria os armários, era cheio de enxoval. A casa da minha mãe tinha uma geladeira na sala. Eles iam comprando tudo, montando tudo. Aí quando chegava perto do casamento, ia lá, levava tudo pra casa, Coisa montava linda, tudo, perfeito. pintava. Da minha irmã era tudo bordadinho com letra do marido Dela. Entendeu? A minha irmã Elaine, e a gente participava disso. Então, eu e a minha outra irmã que ia lá junto com a minha mãe e a gente arrumava e preparava a casa pra quando eles chegassem da lua de mel, a casa tá toda arrumada. E da outra irmã a mesmíssima coisa. Aham. Então, como é que isso ia acontecer comigo? É. Né? Eu fiquei pensando assim, vai ser tudo diferente. Um ano, Meu né? Deus. Um ano. Aí em abril, tipo assim, vamos anunciar que a gente vai casar. E vamos noivar. A gente falou, vamos noivar em junho, né? É, junho. Junho e a gente casa em novembro. Isso. Vamos fazer. E como é que foi essa coisa do seu enxoval? Como é que foi isso? Então, aí eu falei assim, Wallace, olha só, que lá em casa também tinha assim. A minha mãe, a gente, como é que a minha família funciona? A mãe dá a geladeira, o pai dá o fogão, a avó dá não sei o que, a máquina de lavar, o fulano e vai montando A o casa. enxoval. Sim. Eu peguei um papel, fui na minha avó, vou casar. O que você vai O dar? que você vai me dar? Vai me dar a geladeira igual você deu a geladeira pra minha irmã? Tá, Jogava vou te na dar a cara. geladeira. Aí eu lá, já tenho geladeira. Pai, vou casar, o que você vai me dar? Aí meu pai me deu a máquina de lavar. Mãe, eu vou casar, o que você vai me dar? Aí minha mãe me deu o fogão. Aí a primeira coisa que a gente comprou foi a cama no shopping, aqui no Norte Shopping. Por quê, Compramos lá né? com uma box enorme. Eu acho muito inteligente. Um bom Olha, investimento. deixa Eu também falar uma acho. coisa. Eu também A acho. única que certeza bota. que eu precisava, que eu ia ter que ter na minha casa, era um ar-condicionado no quarto e uma cama. Bem grande. Então eu comprei a melhor cama Eu que eu podia acho que dá comprar. pra viver assim um tempo. E comprei um ar-condicionado pra ficar bem geladinho. Ok, tá certo. Tô certa? Certíssimo. Foi o que eu fiz. E aí a família contribuiu com as outras coisas. Não, aí um foi ajudando o outro. Ainda tinha que comprar aliança e blá, 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 que foi até... Foi a mesma aliança do Nevado? Não, a gente trocou. Não sei. E foi assim, né? A aliança tudo caro, era R$2.000. Eu falei assim, gente, e tal. Ainda tinha o negócio do casamento, como é que vai ser. Enfim, nós casamos em novembro. Aí noivamos lá na Congregacional de Bento Ribeiro. E foi engraçado que o pastor Carlos ainda falou, tá vendo, irmão? Eu fiquei com uma vergonha naquele dia do noivado. Ele chamou, aí o Wallace subiu, porque eu era ministra de louvor pequeno lá. ou no grande? Não, Na foi grande, na grandona. Noivado, Xande. Foi noivado, com a igreja lotada, com 3.000 pessoas. Lembra que você saiu da igreja?
Lá, que você, desculpa, saiu. Perdão, explica, pastor, é porque não eu só sai. me empolguei. Não sai. Não Sai, sa... Irmãos, não. o pastor foi abrir a igreja lá, né? Todo mundo conhece a história. Assiste o primeiro podcast pra você saber. É que hoje, assim, eu já passei aqui como o cara do tênis roubado. Não roubei nada. Comprei um produto sem nota. Sim, É? Olha. outra coisa. Então, mas você Sai de lembra lugar nenhum. que quando o senhor saiu da liderança do louvor, Isso. ficou eu Sim. e mais acho que duas Não. pessoas no. Eu coloquei você, Luciana. Não foi. Não, Mas acho que também foi. que- Érica e mais uma. Eu não me lembro mais quem foi. Era você, Acho que foram 3 pessoas. Três A gente pessoas. era A muito Érica, jovem, aquela então um dava lourinha. suporte pro outro. uma menina ruivinha, que era a Érica, né? Era a Érica. Boa ministra, inclusive. Sim. Você e mais alguém que eu não lembro, mais um irmão, alguma coisa assim. Não lembro. Aí Felipe, fala. Mas tá, eu já tô perdoado mesmo, já esse podcast hoje tem uma coisa na minha vida. Então, assim, querendo ou não, e tava sempre ministrando louvor lá na igreja. Então todo mundo meio que conhecia, né? Então, assim, a ministra de louvor vai casar. E o pastor Carlos, um abraço, chamou a gente no altar. Aí chegou, pegou o microfone e falou assim: irmãos, vocês estão vendo isso aqui? Isso é milagre. Esse homem precisou sair de São Gonçalo Mentira. pra casar com a Bárbara que esse tempo não- ele- todo e ninguém quis casar com ele. Gente. Muito engraçado, muito... Mas, gente. E ele não é disso, né? Ele não é disso. Tá vendo? Errado não tava, mas tudo bem, gente. Não precisava. Mas foi assim. Mas ele falou também no sentido assim, poxa, irmãos, vocês... Vocês não têm iniciativa. Não tem iniciativa. A Bárbara tava sempre, como ela era ministra de louvor, tava sempre na frente, né? Então ela era uma pessoa muito Rapaz. visada, todo mundo conhecia ela. Aí precisou um rapaz vir lá de São Gonçalo e pra ficar com a irmã. Pedir ela em casamento. Pra pedir ela em Isso aí. casamento e tal. E era engraçado que eu chegava lá, né? Eu ficava, né, todo... Pô, minha noiva, né? Ela... Cantora, né? Canta muito, né? Ministra do Senhor, né? Ela nem liga. Mas eu ficava, né? Mas como canta, né? É o passarinho. Mas eu ficava feliz E com essa você mulher teve ministrando. certeza que você ia casar com a Bárbara quando, Wallace? Olha, uma das coisas que me fez querer ficar com a Bárbara, de falar assim, vou casar com essa mulher... Você foi muito intencional, né? Foi. Foi. Mas o que te trouxe Foi. tanta convicção? Não, porque ela não abraçou só a mim. Eu, como vinha de uma situação de separação, tinha uma filha, ela abraçou a Sofia. Né? Isso é muito importante. E assim, é uma coisa muito legal, porque assim, apesar de, a princípio, ela não querer essa situação, depois que ela entendeu e falou assim, olha, vamos... Então ela abraçou a Sofia. Então assim, quando nós montamos a nossa casa, o nosso lar para morar, Não tinha filhos? não tinha, a gente não tinha ainda a Amora, e aí a gente preparou todo um quarto para Sofia. Sim. Então Fiz um quarto a dela. Sofia tinha um quartinho dela, tudo rosinha, tudo enfeitadinho para ela. A Sofia tava com 5 para 6 anos. Não, tinha mais, acho que 6. É? 6 para 7, Isso é muito Aí- importante, né? É importante. E aí, porque eu não tinha como me separar, não tinha como me desvincular da Sofia. Esse é um e a desafio Bárbara para quem abraçou. casa, né? Com Aí Com alguém que alguém já tem separado filho, com né? um filho, né? Sim, Porque às vezes a pessoa, tá legal, mas aí a pessoa não quer abraçar aquela vida. Não, você não tá entendendo. Vai um pacote com a pessoa. não tem como, é isso aí, Né? ponto final. E você tem que abraçar. Além de abraçar, Tem que pensar bem, todo o isso jeito aí. da Bárbara de ser, esse jeito elétrico E abraça dela. o filho, abraça a pensão, É, querido. abraça a... Pensão, gente, esquece, nem conta, acabou. É o líquido ali que sobrou, é aquilo ali e segue a Não, vida e sorri. abraça E ajuda quando abraça a questões, relação, as questões da relação anterior. Então, assim, Sim. então é muito importante a gente falar disso aqui. Porque tem muita gente que não tem a devida. Sabe, a palavra de Deus vai dizer o quê? Você faz um projeto, Você né? vai fazer uma conta. Você tem que calcular. Tem que ser Entendeu? muito bem Para pensado. quê? Né? Para que no meio do processo
você não venha abandonar o barco e envergonhar a palavra de É isso aí. né? Então tem que fazer todo esse cálculo. Tem Tem que calcular. fazer, porque não é fácil. Agora tá adolescente, né? Então é o desafio da adolescência. Então, assim, é bem mais desafiador hoje do que quando era pequenininha, você conduz, né? Era só aquela coisinha, compra roupinha, compra brinquedinho, Leva pra quartinho, passear. leva, né, final de semana leva pra passear, leva pro shopping, vai andar de brinquedinho com a criança. E agora, adolescente, né? E você Isso te fazendo cativou dela abraçar você. Sim, com abraçar, tudo. abraçar a Sofia. Fora todo esse jeito dela, acelerado que ela diz. Que você ela- precisava que de eu uma mulher precisava assim. disso também, porque assim, esse meu jeito aparentemente mais tranquilo, eu precisava, o que falta em mim, a Bárbara tem. Perfeito. E foi essa que eu falei assim, pô, eu quero isso pra minha vida, E o que entendeu? falta em mim tem em você. Isso, Ah, e aí a gente fica, Mas é isso mesmo. ela fica me acelerando e eu fico segurando ela. Mas é exatamente A gente isso. fica, Um completa o a gente outro. fica na né? dosagem ali, Verdade. entendeu? Então, assim, toda essa energia, essa independência, isso sempre me motivou mais a estar com ela. Sim. Porque eu queria uma pessoa assim, que me Te levasse à impulsiona, frente, né, me cara? impulsionasse. Que sim. legal. Ela sempre foi uma pessoa, desde o início, ela sempre foi uma pessoa que me jogou pra cima, que não, vamos fazer, não, vai dar certo, vamos realizar, vamos Às vezes fazer. dá, às vezes não E dá, eu mas- ficava assim, às vezes eu ficava meio descrente, até algumas coisas, eu falava, será? Essa menina é doida. Mas assim, muita fé, entendeu? E assim, com isso, foi até me edificando nessa questão de fé. Porque assim, muitas coisas nós fizemos foi porque Deus estava em todo o processo. Não foi a força do nosso braço, meu, dela. Mas foi que Deus foi abrindo as portas. Você foi vendo Deus através disso. Através de todas essas Que situações. legal. E tinha muitas situações que eu falava... Não, ela falou assim, não, o Senhor tá nisso. Tá nessa Glória a nossa Deus. relação. E isso nos fortaleceu. Bacana. E aí eu falei assim, não posso deixar ela escapar. Então assim, teve todo um investimento, até hoje tem investimento, a gente continua investindo sempre. Mas assim, todo o carinho que eu tenho por ela, essa cortesia toda que a gente fez, foi com o intuito de cativar, de conquistar, e a gente sempre... E também muito É o em jeito. função desse acolhimento, né? Sim, Um momento sim, tão difícil. né? total, Legal. Que bacana, né? total. E aí vocês casam, uma festa linda, coisa linda. Um mês depois, Não, um Não. pouquinho mais. Mas aí Não. antes de a gente se casar, ela fez os exames, né? tem Pré-nupcial, isso. foi lá. Poxa, Pra tomar foi no medicação, médico, vamos tomar anticoncepcional medicação, e tal. vamos tomar Aí eu fui. medicação. Só que a Bárbara tinha um probleminha hormonal, né, da tireoide, e ela foi lá para ver qual remédio que a médica ia passar. A médica falou assim, não, mas você tem esse problema da tireoide, ela tinha muitos exames e tal, com esse problema que você tem, você não vai engravidar nem tão cedo. Vai ter que fazer um tratamento Você vai ter que fazer todo hormonal, um porque eu tenho tumor de tratamento. hipófise. É um tumor que fica aqui assim na cabeça, que é Isso. benigno, não é maligno, Isso. mas ele tá ali. E aí você e ele vai ter que mexe fazer com a todo parte hormonal. sim, quase tudo vai dali. Tudo. Isso. Então, meu ciclo menstrual sempre foi irregular. Eu parei de menstruar, não menstruo mais há muitos anos. E quem não menstrua, obviamente, não tem como, não ovula, não engravida, Sim. lá. Aí teria que fazer Aí todo ela um falou, vou te tratamento, passar um né? medicamento e tal, mas assim, Tem Não que fazer imaginava. todo um tratamento para você engravidar. vai ter que tratar pra você É. conseguir ser mãe. Aí eu saí de lá arrasada, né? Chegou em casa, aí a gente se encontrou, Prestes né? a casar, aí A falei gente, com ele. a gente se encontrou, pô, a médica falou isso. Eu falei pra ela, no dia que ela me contou isso, que ela ficou muito triste. Porque o sonho dela, além de casar, era ter filho. Gente, já com mais de 30 ter anos, quase filho. 35. Imagina, gente. E aí, Casar. Eu falava, eu não vou. E aí eu agora falei pra agora ela, né? o médico fala pra mim que eu não posso ser mãe, que vai demorar. Falei, eu não vou ser mãe. Aí volta, né, toda aquela coisa. Eu falei assim, meu Deus, né? O sonho não vai ser realizado. Não vai. aí eu falei, a primeira coisa que eu falei pra ela, cara, a médica não sabe de nada. O senhor que está no controle de todas as coisas e ele que vai nos proporcionar tudo. Sim. Nós vivemos a base de fé, entendeu? E toda a nossa trajetória aqui, o quanto que Deus tem feito por nós. Então, assim, fica tranquila que no tempo certo o Senhor vai vir a criança, né? Vai vir o nosso filho. E aí nós casamos em novembro. Em janeiro
em janeiro do ano seguinte. Como é que era que eu tava trabalhando nessa época? Tava, né? Tava trabalhando, só que aí você foi mandando embora. Aí eu fui mandada embora do trabalho. E ele chegava em casa, eu tava em casa, gente. Eu tava recém-casada, no pique da Globo. Eu estava sentada anos depois. Eu estava sentada no sofá, assim, ó. Vivia cansada. Dormindo, cansada, eu morta. Saía Aí eu assim, gente, de não é manhã. possível, tu tá muito cansada. O que tá sem acontecendo? vitamina. Não, vamos no médico, ver o que aconteceu. Anemia profunda. Entendeu? Vamos botar B12 pra dentro, alguma coisa. Então, essa mulher vive cansada, a gente casou recente, não pode estar assim cansada. Depois de tanto investimento. Você tá muito cansada, minha filha, e tal, não sei o que, não sei o que lá. A cama maravilhosa. Ar-condicionado geladinho, cara. Que isso? Dormia no edredom, filha. Olha, aí o que aconteceu? Aí eu tinha um exame pra fazer. Né? Tratamento da tireoide e tal. Foi um exame que a ginecologista passou pra ver, acho que foi uma coisa pra ver o útero, ovário, alguma coisa. Aí eu falei assim, olha, você tem que ir lá fazer um exame e tal. Ela disse, tá bom, vai sim. O Wallace acho que não foi comigo. Quando eu cheguei pra fazer o exame, né, meio arriada, meio cansada e tal, aí a mulher botou lá um negócio pra ver, aí ela, então, tem alguma possibilidade de você estar grávida? Eu olhei pra cara dela, eu falei, eu grávida? Falei, não. Aí, eu acho que não. Ela falou assim, então vou fazer o seguinte, eu não vou dar continuidade ao exame. Você vai vir aqui, acho que na sexta-feira, sei lá, no outro dia, porque tem uma pessoa que é especialista, aí ela vai verificar, né, o que tá acontecendo. Eu falei, então tá bom. Aí liguei pra ele e tal. Aí, quando fui lá fazer o exame, ele, opa, parabéns, você vai ser mãe. Quantos meses? 2 meses de casada. 2 meses e meio de casada. Aí em janeiro. Manel também foi assim, rapidinho. Teteca veio rapidinho, né? Casamento, novo casamento, né, pastor? Como é que é, Manel né? também tinha uma alegria, cama. uma festa. Um ar-condicionado geladinho. Deu certo. E foi isso, aí aconteceu isso. Aí Você foi muito sabe rápido. que na minha família tem um sobrinho nosso lá que o apelido dele é Kinder Ovo. Minha sobrinha, cara, com 8 meses de gravidez, Porque ela era bem gordinha. Então É, a ainda barriga tem isso. escondeu. Aí ela passou mal 8 meses. Gestação. Caraca. Logo depois nasceu assim, a gente ganhou um susto todo uma mundo. loucura pra montar. Loucura Mas pra então, ou seja, Deus realizou o sonho completo. Realizou. Gente, que história bacana de vocês, né, cara? Para concluir essa história, eu preciso que vocês falem uma coisa muito interessante aqui. Que o retorno é de Jedi, né, irmão? Como é que foi o Wesley para congregar aqui? O Wallace para congregar aqui. Lembra? Então, lembra dele? As primeiras a primeira mensagens. vez que ele foi na igreja foi aqui na Dom Helder, em Cascadura ali. Aquele que era lá no alto. Foi na sobreloja. Eu falei pra ele, Wallace, porque, né, quando vocês abriram a pastora até hoje, eu falo, você não vem briga comigo? Não, porque é assim. Ela briga comigo? Aí... Que ela sempre caminhou comigo lá de perto. Sempre eu ouvi, sempre estava mais perto, não só dela, uma galera, assim, né? Mas... Nossa, eu fiquei muito perdida quando vocês saíram. Eu fiquei assim, meu Deus, o que farei? Tem foto sua lá na minha piscina. Porque a gente cuidava Fofona. muito bem da galera, né? Porque era assim um tempo. Cuidava, né? pastoreava muito bem, discipulava, aconselhava. Era um tempo Era muito bem. bom. Era um tempo de. Só cuidava do ministério, então tinha que cuidar bem, né? Cuidava, sempre E cuidava. aí, assim, eu lembro que ela veio no culto, né? Aí veio. Ele foi comigo no culto. Falei, vamos lá. O pastor Alexandre, você vai conhecer ele, ele é muito legal, porque eu já tava com o coração inclinado. Porque eu tinha feito uma oração antes. Eu tava me sentindo meio assim, né? Tinha casado, aquela coisa. Eu falei, e agora? Eu preciso de um discipulado, eu mais preciso próximo, de um pastoreio perto de mim, porque eu funciono assim. Eu senti naquela falta. Aí eu falei, Senhor, eu preciso tanto de um pastor mais perto de mim e tal, não sei o quê. Eu tô me sentindo... Aí Deus falou assim pra mim, eu já te dei um pastor. E falou do pastor Alexandre. Eu já te dei um pastor, pastor Alexandre. Aí eu, caraca,
Falei, tá bom, já entendi. Aí falei, como é que eu vou fazer agora com o Wallace? Porque o Wallace, né, veio de uma coisa mais, né, doutrinária, assim, aquela coisa mais, né? Tradicional, né? Tradicional, sabe? Tradicional. E ele era um pouco assim, né? Eu era mais doidona, aquela coisa. Aí eu levei ele. Aí ficamos no culto, aquelas pregações de 3 horas, 2 horas e meia. A gente primeiro conversou com ele um tempo ainda. Conversamos. Aquele tempo era Todo muito mundo hard. caindo. Era muito hard. Nós conversamos com ele antes no gabinete ainda, conversamos. Chegamos lá, conversamos. Na salinha, conversamos. Foi. Aí você, aí me apresentou ele e tal, não sei o quê. Patrícia, E ele tranquilão, desse jeito assim, né? Tranquilão, pá. Pô, naquela legal, época ele não era, tal. era menos tranquilo. Mas ele Era mais aparentemente tranquilo, de óculos, Tudo tal, tranquilo. foi Aquela salinha pequenininha, né? Que tinha, salinha pequenininha. Era muito legal. Aí começou o culto, né? Eu tô lá, né? Aí o pastor cantou, pregou, andou, correu. Eu falei, esse pastor é muito doido, mano. Aí ela, o que você achou? Eu falei, esse maluco, Ele falou, não, doido. isso é muito Esse muito homem é doido muito isso. doido, Eu falei, rapaz. caraca, e agora? Bárbara, eu fico pensando aqui na igreja, que eu hoje, faço? que eu pego 50 minutos, o nego já tá naquele tempo, né? Adoração. Nossa, o culto era horas e horas. E aí, eu até brincava com ela no início, que ela falava assim, vamos na igreja? Aí eu falei assim, vamos lá na igreja do seu pastor, porque o pastor é dela. Até então não era meu pastor. Verdade. Ele era meio assim, eu falei assim, então tá. Aí nós fomos umas 2 vezes lá, aí depois a gente foi resolver a situação em Bento Ribeiro, conversar com o pastor, falar pra ele nos abençoar também, Sim, né? sim. E aí a gente conversou com ele, super de boa, tal, abençoou, assim. O pastor Carlos sempre, Entendeu? sabe, por isso que a galera... Muito tranquilo. Ela sempre liberou a galera pra vir pra cá. Sim, e aí a gente começou a caminhar, né? Aí dali do Sobrado foi pra Cerqueira d'Alto. Aí ficou mais hard ainda lá. Pô, muito É doido. a chuva, o dia da chuva. Não, Que mas aí a gente já tava acostumado com ele já. Já tava? Já, porque ele já tava... Cara, quando ele falava eu assim... acho que aquele culto da chuva, teve, até hoje, eu acho que a gente já viveu muita coisa fire. Mas aquele culto da chuva, Aquele foi mano. muito doido. Não, e assim, tava chegando no momento que você falava assim, olha... Vocês estão vendo aqui, tá tudo bonitinho e tal, mas não se apega não, que a gente vai queimar isso tudo. Nós vamos queimar isso tudo. Eu falei agora lá no recreio, né? Eu falei assim, engraçado. lá no recreio, né? Falei, pô, tá tão bonito aqui, cara. Mas a gente vai queimar isso aqui. Sempre tão caprichoso com tudo, sempre foi muito sim, caprichoso sim, com tudo. sim. E assim, sempre os templos que nós passamos, depois veio pra cá, sempre com muito capricho, tudo muito bonito, muito arrumado. E aí, mas também foi tempo, né, pastor? Aquele tempo ali em Cascadura foi um tempo também de Deus. Chegou um momento que o Senhor falou pra você, tá na hora de acabar. Já não dá mais. Sim. E aqui foi depois dessas chuvas todas que também a gente viu que, pô... Não tinha como. O nosso objetivo ali foi alcançado. Cara, que nem tal. agora aqui. Nós precisamos expandir esse trem aqui. Sim. Nós precisamos expandir, qualificar mais ainda do que já estamos qualificando. Porque quando eu sinto esse movimento de Deus, cara... É impressionante, o Senhor não me dá paz. É como que ele diz assim, meu filho, vamos trabalhar, você precisa expandir a igreja. Vamos agitar isso aí. É porque o Senhor, cara, ele já tem uma multidão para chegar. E é como se... como é que eu explico? Ao longo de todos esses anos foi assim. Cresci, Deus... ela sempre... Prepara que vai vir. Então assim, eu, por exemplo, eu estava domingo aqui, pregando e pensando, cara, como é que a gente vai fazer? Cara, isso não para. Gente. Mas fala aí, quando é que a gente ficou apaixonado? Fala. Não, eu fiquei apaixonado pelo pastor. Fala pra porque, mim assim, agora. Você é meu amigo, O meu pô. pastor, eu falava pra ele, quando eu comecei a ficar empolgado, que eu ficava falando pra depois ela, ele deu uma chapadinha. porque eu comecei a falar pra ela. Não, ficou empolgado. Depois Começou a eu falar fico- dos pastores santos, Não, pra cá, eu falei, ué, gente, pastor não, santo acabou assim. mas assim, não negocia,
princípios, o homem da palavra. E aí começou a falar assim, cara, ele é doido, mas ele tá doido mais na palavra, ele tá fechado com Deus, cara. E assim, é Isso impressionante, é muito legal, né? É. impressionante. Sabe que ele é roqueiro, tu sabia? Que ele gosta de rock? Nós somos, graças a Deus, Eu Fruto gosto. Sagrado, Piscina G3, Isso. a Third Você Day. fala do Pastora, mano, vamos eu queria- embora. Eu queria ter conhecido ele ali, ficado amigo Pô, dele. ele é brother Porque demais. eu vi. Beijão, Manga. Ele esteve aqui no Eu vi podcast. oficina, eu falei assim, caraca. Pô, fui várias vezes em oficina. Mas aí o que acontece? Quando Tu sabia que ele cantou no CD do Sérgio Lopes? Não, isso é uma novidade. Vocês sabiam disso? É curiosidade, hein? Tu cantou Shó Não, ele pra lançou... Israel. Não. Babilônia não é seu lugar. O pessoal fica vendo essa voz assim, grossa, minha, aí fala Eu assim, tô esse cara tentando não achar. canta. Eu Esse chamei cara não aqui, ó. canta, esse Na cara não verdade, eu canta. chamei pra tu vir na segunda voz. Tudo bem. Se tu vem, a gente vai Melhor arrebentar não. nesse podcast. É melhor não. Mas ele lançou um CD falando das igrejas do Apocalipse, ele Sim, falou sim. sobre as igrejas. E naquele momento eu tava com um coral. O João Marcos era o regente do coral na época, e ele falou assim, pô, chamou a gente pra estar participando ali com um grupo de tenor. Então, assim, tinha uns tenores, baixo, soprano, contralto, e a gente gravou. Eu nunca entrei num estúdio pra Gravou. cantar. Esse menino gravou CD com o negócio E de Sérgio muito Lopes. legal, muito Olha, legal. Foi uma experiência muito vou te legal. contar. Questão de, Com certeza. de louvor, das vozes, a diferença de Engraçado essa vozes. história. E o Sérgio Lopes, assim, um aspas aqui, tem uma característica, ele tem letras muito bíblicas, né, cara? Eu bonito gosto das letras demais. dele, acho bonito, trabalho bonito. Curiosidade, fechou? E hoje a gente tá aí junto, né, Nós velho? estamos aí. Mas pastor, a gente fica Teu apaixonado. cabelo tá até por esse parecido homem. com o meu, pô. Tá menos O uma meu, o arrebentada. teu tá mais bonito que o meu agora. O meu tá meio. Eu recebi a unção do Benihim. Só um. Espetadinho. Bom dia, Espírito Santo. Tá um negócio louco aqui na minha Mas, vida. pastor, na correria do dia a dia fica espetacular. E você? A galera tá pedindo o culto da chuva aqui. Então, Pra todo mundo fala desse culto da chuva. Eu queria colocar aqui o Mike e o Vander, como é que termina no culto da chuva. o que que acontece? A igreja Cartas Vivas era num Eu vou prédio. tentar achar aqui. Era num galpão lá na rua Cerqueira d'Alto. E o que aconteceu? Senhor A igreja era Jesus. muito bonitinha, né? Tudo como ele falou, né? Tudo com muito capricho, bonitinho e tal. Mas só que a gente estava passando um período que as chuvas estavam muito intensas, né? E aí numa dessas, a água, o que acontecia? Como era o galpão, a água voltava para dentro do templo. Então o templo ia ficando cheio de água, Lotado de- né? Só que aí tava um mover de Deus tremendo. Nesse dia, a água voltando do esgoto, vale esse detalhe. Não, e esse dia a gente. Eu não No sabia desse tempo também detalhe. começou a Não, não escorrer era do a esgoto, água. não. Era da chuva, calha. Era água da Teve calha. um momento que o As templo paredes, É as paredes. porque. E é muito legal agora a gente lembrar disso, porque tá chegando a Páscoa. É. E a gente sempre faz o movimento de 50 dias. Isso. Da Páscoa, Da ao Páscoa ao Pentecoste. E é nesse tempo que o Senhor me dá essa canção, que essa canção já tem um tempo, tá? É aquela. E hoje eu posso entrar em um lugar mais alto. Essa canção Deus me dá quando a Patrícia é batizada com o Espírito Santo no altar. É. Aí ela fica embriagada e vem a chuva. Não, mas o culto Não da foi chuva nesse não foi mesmo- nesse dia, não não. foi Foi nesse, outro não? dia. O culto da chuva foi esse. Aí começou a voltar a água. Só que o Alexandre estava falando, acho que sobre água, se eu não me Eu engano. acho que Era A alguma mensagem coisa. era o cheiro das O águas. cheiro das águas. E aí começou a entrar água, como você falou, escorrer água pelo canto, voltar Pelo água da tempo. calha. As paredes E aí, Maria. o que aconteceu? O pessoal tava ali sendo ministrado de maneira muito intensa. Daqui a pouco o Vander vem lá de trás e mergulha na água. Pá! Aí cai um na água e cai outro. As Aí mulheres se chuta, jogando na água. Aí é um- chuta a Corre água. na As água. pessoas começaram a nadar na água da chuva dentro Foi? da igreja. Não, mas era bonito, porque o nego Foi. batia na água e caía já batizado do Foi, Espírito Santo. gente. Aí eu lembro nesse dia, rapaz. Encheu a rua nesse dia, não foi que encheu Demorou muito um depois quando a gente tempão, saiu, não Cara, tinha mais. o Tava que mais tudo me seco. marca, mano, é que assim, o culto perdeu o controle. É, lá na Cerqueira Foi que nem domingo de manhã aqui, né? Domingo a gente sentiu uma gotinha disso aqui na escola do de... seco. De repente começou uma parada ali de oração. Aí, mas perdeu absolutamente o controle. E eu tô olhando para aquele negócio assim, cara.
e tinha 3 irmãs passando na visita, né? As mulheres assim, ó, aí quando eu vou chegando perto das irmãs, Jesus. Assustado. Mas então foi essa a elas história foram do embora culto. correndo, não pode ir embora, vai tudo embora correndo. Essas coisas não estão gravadas não, Xande? Rapaz, deve estar, mas assim, eu tô até com medo dos outros ver. Foi isso que aconteceu. O povo É. dando de braçada, ó. Dando de Mike, braçada. Braçada. Rodrigo tá Cara, no recreio agora. hoje a gente, assim, Wander. é importante lembrar que era um culto de 100 e poucas pessoas. Era. Ó, cara, uma coisa que Deus, na época, falava muito comigo assim, vocês têm um número, o mesmo número de pessoas que estavam reunidas em Jerusalém, esperando pelo Senhor. Eu lembro que eu fui orar, eu fiquei tão impactado com porque assim, foi muito, isso é 2019, cara. Foi da Páscoa Pentecostes que antecedeu... 2018, porque foi quando eu saí de Santa 2018, Mônica. que antecedeu um pouco. Eu lembro que a gente chegou aqui, a gente começou a se movimentar para cá em 2019. Abril de 2019 a gente aluga, a gente tem o primeiro culto em setembro de Não, 2019. mozinho, é 2019. Não, 2019 que eu tô falando. Não, você falou 2018, é 2019. 2019 a gente chega aqui em setembro. Essa parada é abril, a gente está no processo de obra aqui. Ah, entendi. Cara, e foi um ano que, assim, que eu quase morri 2 vezes. Eu tive uma tentativa de assassinato. Aconteceu. Mas, assim, ao mesmo tempo, numa proporção impactante do Espírito Santo. Aí eu lembro orando isso, o Senhor me levou aquele texto. Estavam 120 irmãos orando e tal, e de repente era o mesmo número de irmãos que a palavra do Senhor mostra, que estavam ali, que foram impactados com o Espírito Santo e tal. Eu me lembro mais ou menos disso. E eram cultos, bicho, que hoje não são viáveis, não tem como. Porque aqui quase 500 pessoas à noite, de manhã está batendo quase 400 pessoas, também está mais ou menos a proporção. Como é que a gente faz um culto começando 18 horas aqui? Um culto lá, gente. Vocês estão lembrando que tinha cultos quase meia-noite, gente lá, os vizinhos entrando dentro da... O tempo passava de uma forma... A gente não via, porque assim, às vezes a gente pensa assim, era uma coisa propositiva. Não era uma parada que mesmo, o Senhor era. tomava a igreja, e quando a gente via... Várias maluquices. Né? Então, Tempo assim, cara, falar disso é ser muito saudoso, mas assim... São tempos que marcaram a nossa história e você estava lá, né, cara? Sim, é verdade. Mas é aquilo que o senhor sempre fala. Coisas novas mais o senhor vai fazer, né? Aquilo foi muito bom. Foi muito bom. Mas Deus ainda tem mais coisa para fazer na nossa vida. Aqui também. Eu né? acho que o ano de 2025 tem sido um ano muito generoso para essa casa. Cara, quando eu vejo os jovens, os adolescentes, o trabalho com as... Quando eu olho, cara, todos os ministérios da nossa igreja, como é que eu diria para você? Aquele tempo era um tempo de muita explosão, mas pouca ação, né? A gente era muito tocado pela glória, mas a gente não tinha maturidade, capacidade, a sabedoria para fazer algumas coisas. Hoje eu vejo que a gente está indo para um lugar assim muito interessante. Há uma paixão nessa igreja, sabe? Você vê um povo, cara, que quer Deus, velho, e é um povo intenso. Mas ao mesmo tempo é um povo que os ministérios hoje, você vai ver o trabalho dos obreiros, você tá lá. Cara, os caras me deixam assim impressionado com o trabalho deles, assim. E assim, hoje a diaconia está muito mais madura, né? A gente está orando a Deus aí para um carro para a diaconia, seja uma Kombi, não sei o que, enfim. Mas uma diaconia mais madura, uns obreiros mais maduros, os voluntários hoje já tem toda uma trilha mais madura, boas-vindas. Hoje a nossa igreja, eu acho que ela está mais equilibrada. Até eu mesmo me vejo assim, mas, né, amorzinho? Eu acho que para aquele tempo, para aquilo que a gente estava vivendo e construindo, foi muito necessário. Eu mesmo, essa experiência que eu tive nesse culto que eu fiquei embriagada, não foi para, que legal, eu fiquei embriagada. Não, Deus estava me pedindo meu trabalho que eu amava e que eu não queria sair. Então, assim, havia todo um propósito da parte de Deus para tudo aquilo.
Sim. Mas eu entendo que hoje a gente está vivendo um novo tempo, uma nova estação que vai Maravilhosa. requerer da gente outras coisas, né? E que é uma Outras estação muito, renúncias, né? exatamente, uma estação assim de muita prosperidade, assim, no sentido Amém. de avanço, de alargar de tendas, sabe? É. Eu percebo isso. E é muito legal a gente estar fazendo aqui esse tempo com vocês no podcast, porque também representa a nossa história. É. A gente, né, o pessoal do podcast nos convidou para fazer um trabalho de família aqui. Eu espero que esteja sendo bênção para a igreja. Mas o mais legal é a gente poder sentar com pessoas que a gente tem uma história junto, cara. É, que a gente é família de Deus com ela. Que a gente é família junto, sabe? É. A gente conhece sua família, conhece seu pai, conhece sua mãe. Sim. Eu conheço sua filha, né? Eu conheço a família de Bárbara, eu vi tudo. Isso pra gente. Esse também tem sido muito legal. Sim. De poder olhar para uma igreja agora, família. Porque eu já estou vendo, por exemplo, a Amora estava brincando com a Rafaela, que está brincando com o outro lá, com o Emanuel. Sim. E aí, ao mesmo tempo, eu estou vendo a Sofia, que já é Eloá, e eu já estou vendo essa geração, e eu já estou vendo uma galera namorando, casando. Aí jovens, mano, jovens aqui com o chamado pastoral claro. E a gente está vendo tudo isso. Gerações, né? Aconteceu. Sendo- Poxa, cara, que maravilha estar junto com essa igreja nesse tempo. Isso é muito bom. Hoje a gente trabalha para os nossos filhos, né? Eu penso isso, assim. Trabalho para Amora. Não tô estabelecendo, Preparando né, um para caminho. ela, porque ela vai caminhar nisso aí. Então, Amém. esse é o- Amém. Pô, a gente deu uma viajada no final É. aqui, Longe, mas depois a gente vai botar, tem como botar, Renatão, o vídeo, o culto da chuva? Meu Deus, todo mundo pergunta, Já cara. Mas eu acho que tá no negócio da igreja, não? Teve um culto aqui também, cara, que eu tava tentando lembrar. Teve um aí, cara, que eu falei assim, foi muito marcante, velho. Que eu falei assim, um portal se abriu para um novo tempo aqui. Foi esse ano, não foi? Foi. Foi esse ano. Foi de agora. Eu falei, cara, aconteceu, velho. Foi logo depois do DNA. Mudou a atmosfera. Parece Mudou. que alguma coisa mudou. É Deus. O culto da chuva foi o portal que se abriu. Logo depois a gente mudou. É verdade. Porque Deus não derrama poder se ele não tem intuito em transicionar. É verdade. Isso que as pessoas precisam entender. Deus é um Deus de movimento. Casamento, a gente precisa entender isso também. Porque o casamento é uma célula da igreja. Sim. A grande igreja do Senhor é a grande profecia bíblica. O noivo vai se encontrar com a noiva. Nós precisamos ter esse entendimento. Então, cara, e a gente precisa perceber os movimentos de Deus dentro do nosso casamento. Se você vive um bom casamento, você vai ter uma percepção muito maior do reino de Deus. Então, por isso que nós, enquanto ministros de Deus, precisamos conectar sempre a nossa família com o Senhor. E a gente vai perceber que a igreja transiciona, fica tudo meio que transicionando junto. Uma boa igreja tem boas famílias têm uma boa igreja. E a gente vai entender os movimentos da igreja impactando a nossa casa casa impactando os já vê movimentos. esses resultados na Amora, né? Que a Amora é aquela pessoa que tá ali sugando tudo que a gente tem vivido e tem retornado pra gente o quanto de Deus tem gerado, né? Esse mês a gente se surpreendeu com ela. Já até me emociono. Porque teve um dia que a escola foi orar, aí só que foi pro quarto dela. Aí encostou a porta. Ele se ajoelhou pra orar. Aí eu tava já no quarto com ela pra dormir. Aí ela já, mãe, meu pai tá lá no meu quarto. Eu falei, você tá fazendo o quê? Aí ele tá lá ouvindo louvor, alguma coisa assim, né? Então. Tava orando. Gente, nesse dia, o Wallace acorda muito cedo pra trabalhar. Aí a Amora tava de joelho no cantinho do nosso quarto. Aí Eu pra ela. eu até acordei assustado, porque eu falei assim, Amora, tá fazendo o que aí? Ele achou que a Amora tava mexendo algum fio, sei lá, alguma coisa. No centro do quarto. Aí ela tava assim, aí ela falou assim, eu falei assim, mamãe, eu tô orando. Gente. Não tem Me preço. quebra. Não, Não, isso e vale- assim vale o todo quanto que esforço, Deus é pra tem isso. E feito na pedindo nossa pra vida já mamãe, eu quero refletindo acordar nela, cedo né? pra orar.
pedindo para acordar cedo Ela é para muito orar, engraçada, porque me também é uma acorda às oportunidade 5 de ver o pra pai orar. pela manhã e ela aproveitar para orar. É muito Gente, Que engraçado. loucura. Cara, esse isso é esse muito- podcast aqui é muito louco, né? Porque muito. é a história da menina que foi fora dos padrões. Que casou fora do padrão. Do cara que se viu fora do padrão. Que vai para uma igreja que tem um Fora pastor do padrão. fora do padrão. Que o culto é fora do padrão. Que o culto é fora do padrão. Pastores são fora do padrão. Meu irmão, a nossa vida é tudo uma loucura, É, mano. é inexplicável. O pastor que é fora do padrão, É. que casou fora, Mas Eu não que tenho é nem o que- Deus. Total, Deus, total. no seriado, os meninos ficaram rindo de mim, meus filhos. Casa, Que eu fui- Davi, eu já vi Que eu fui assistir falar a esse casa de Davi, eu fui Davi. falar, Amanda era pra eu ter assistiu falado, eu, nesse meio, porque eu tô assim, tão Bilíngue. eu tô tão inglês, mano. Eu fui falar, era pra poder falar The House of David, meu brother, mas eu mandei Casa of Davi. a Casa of David. Mas eles estão zoando demais, mas tem uma hora que Samuel fala uma coisa assim, God is funny, Deus é engraçado. E ele insiste em fazer do jeito dele. E talvez, cara, assim, eu queria, já que ele tá, me permite, amor, final, eu acho que esse podcast ele tem que ser visto por pessoas que criaram padrões e talvez se frustraram. Deus, cara, é Deus. Ele pode restaurar o que ele quiser, fazer como ele quer. Mas tem uma coisa bonita nessa história aqui. É que talvez os planos não foram como os irmãos pensaram. Mas tem uma coisa, os irmãos sempre amaram e se submeteram à palavra do Senhor. Amém. Uma coisa é eu perder o controle das coisas. Outra coisa é eu me perverter ou andar fora da palavra. A palavra do Senhor, ela vai provocar caminhos que a gente não vai ter controle nenhum. Mas todos eles são sustentados pelos princípios de Deus. Então, é muito importante que o pessoal entenda. A gente não está contando uma história de gente que foi viver uma vida doida e de repente Deus... Não. Está falando de gente que se frustrou no próprio... Você casou, cara, debaixo da bênção do Senhor, Sim, com o pai total. pastor, deu errado. Com a menina de Total. Deus, deu tudo errado. Total. Essa menina a vida toda orando, mas Deus fez um outro caminho. E a gente, o que eu acho bonito dessa noite é tipo assim, vale muito a pena se submeter aos caminhos de Deus, né, amor? Sim, amém. Né? Então, assim, poxa, que quem esteve com a gente, né, durante todo, seja episódio. enriquecido, né? Amém. Amém. Queremos agradecer a todo mundo. Não deixa de compartilhar. Manda no grupo da família, manda pro amigo. Eu gostei de uma parada aqui. Vou pegar na mão. Mas tem que mandar flores. Rapaz. Serve virtuais. Não, tem que mandar. Buquê de flores virtuais. Olha, levar pra tomar suco. Tomar um suco. Suquinho, amor. Suquinho. Suquinho da malícia. Um Fitness. suco cheio de más intenções. Hoje a gente briga pela Suco cheio de boas intenções. Viu, Barão? Suquinho. Suquinho É, isso e aí. uma mão. Só Tudo uma que mão. você Em nome de precisa. Jesus. Uma mão. Um suquinho e uma mão. Uma pegada de mão. Aí. Gente, Amém. muito bom estar com vocês essa noite. Queria que vocês despedissem do pessoal. Ai, gente, eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. A gente não tinha noção como ia ser isso aqui, o nervosismo e tal, mas foi uma benção, foi uma benção. A gente tá de coração aberto, tanto eu quanto a minha amada. É isso aí. É isso, muito feliz. Me sinto privilegiada de estar aqui, né? Tem muita história para contar. É muito bom. Amei. Amém. Valeu. Beijo. Deus abençoe.